Fala, meus caros! Sejam extremamente bem-vindos a mais uma aula de verdade de toda a nossa terça-feira. Falem pra mim se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo perfeitamente. Nesta terça-feira maravilhosa, uma excelente noite para cada um de vocês. Já pegue sua água, seu caderno, se acomode, porque hoje é a aula definitiva para você aprender como receber renda passiva em dólar. Na prática, cada um dos passos, você saindo dessa aula, já tendo a sua máquina de gerar renda passiva na moeda mais forte do mundo. Uma boa noite, Gisele, José, Maria, Hiro, Valdone, Fábio, Heraldo. Sim, perfeito, ouvindo perfeitamente, coisa maravilhosa. Então, olha só, como vocês estão me vendo e me ouvindo bem, a gente já começa sem nos estendermos muito, já firmando o nosso compromisso da aula de hoje, nosso entregável, exatamente o que você vai receber ao longo deste período de tempo que nós vamos ter juntos aqui nessa terça-feira, que é muito simples e objetivo. Você vai sair dessa aula sabendo como e onde investir no exterior para receber renda passiva em dólar, partindo do absoluto zero. É simples, ao fim dessa aula você pode me cobrar, você pode falar exatamente isso. Matheus, eu não consegui chegar em como e onde investir no exterior. Você pode falar exatamente isso aqui, o chat vai estar aberto, porque essa é a minha promessa, esse aqui é o meu compromisso com você até o final da aula. E para eu conseguir alcançar este compromisso, este objetivo, eu vou te entregar dois materiais gratuitos ao longo da aula de hoje. Um é o manual das melhores corretoras dos Estados Unidos e outro é a planilha dos melhores investimentos no exterior para iniciante. Essas duas são materiais gratuitos, né? Eles teriam que ser um material pago, né, disponível na nossa plataforma, mas eu vou entregar eles aqui para quem estiver presente na aula com a senha que eu vou dizer também ao longo da aula. Isso para eu conseguir chegar nesse objetivo aqui, cumprir minha promessa com vocês. E como a gente vai fazer isso? Passando por 3 passos. Então, os 3 passos simples do título do vídeo, eles não são à toa. Não é uma forma de ficar bonito o título do vídeo. Não, de fato é o que a gente vai fazer. Primeiro, eu vou te ensinar a forma mais segura de você investir no exterior, como os bancos e corretoras te oferecem essa via de investir no exterior e qual é, de fato, o caminho que é melhor para você como investidor e não para eles. Logo na sequência, você entendendo qual é a melhor forma para você, a gente parte para escolher a melhor corretora, onde eu vou te falar dos principais critérios, vou te entregar o manual das melhores e aí você vai saber exatamente onde abrir conta para ter acesso a esses melhores investimentos. E por último, inclusive mais importante, você vai aprender a selecionar o melhor investimento no exterior para você começar. Você vai sair daqui já com o nome claro de um investimento que é o melhor para você começar a investir no exterior e já te protege contra a alta do dólar, já diversifica seu patrimônio mundialmente, já expande a sua diversificação para 500 diferentes ações, enfim, um investimento extremamente versátil, seguro e prático para você começar com o pé direito e com quase nenhuma taxa diferente das opções que você vai ver por aí em banco e corretora quando se trata de investir no exterior. Dito isso, eu faço aquela pergunta de sempre, agora que você já sabe o que você vai ver e como nós iremos abordar isso, eu faço aquela pergunta de sempre para saber como é que está dividido aqui. Me manda no chat, por favor, se você está chegando agora, se é a primeira aula que você assiste, se você acabou de me conhecer e está caindo de paraquedas aqui agora pela recomendação de alguém, ou porque você viu lá no Instagram, ou em algum lugar, manda um hashtag novato, ou manda primeira aula, acabei de chegar, para eu saber que você está chegando por agora, que é a primeira aula que você assiste. Se não, se você já está aqui há muito tempo, manda um hashtag veterano, ou manda um machadinho aí dos alunos do IDV, para eu saber que você já é de casa. Afinal, já faz mais de 5 anos que eu estou aqui todas as terças-feiras te ensinando a investir de verdade. E para você, principalmente para você que está chegando agora, eu vou te dar uma rápida passada do que você vai encontrar aqui de 2 pontos que são extremamente importantes para você compreender tudo que vem na sequência. Então, muita gente, ó, IDV 24, quando você que está chegando por agora vê IDV e alguma coisa e algum número depois, significa que essa pessoa é aluno, né? IDV, investidor de verdade. E o número é o número da turma, a gente já teve 29 turmas, então por isso que vocês verem os IDVs aí no chat, então tem bastante gente que já é aluno aí e muita gente chegando por agora. Então, olha só, principalmente para você que está chegando agora, 2 avisos rápidos para você entender como funciona e a partir disso é só descer a lenha no conteúdo. Esses avisos são, em primeiro lugar, absolutamente
Tudo que você vai ver nesta aula e qualquer outra que eu for o professor é baseado em alguma referência bibliográfica sólida. O que isso significa? Você não vai me ver dizendo aqui do que eu suponho, do que eu acho, de maneira totalmente leviana. Pelo contrário, absolutamente todos os pontos que eu colocar aqui têm algo extremamente robusto por trás. Tem algum estudo científico, algum dado histórico muito robusto para corroborar por aquilo que eu vou ensinar para você. Inclusive, a maior parte desses estudos que eu uso como base vem das duas universidades onde eu fiz as minhas especializações. Tanto lá na Universidade de Economia de Barcelona, onde me especializei em Advanced Portfolio Manager, quanto na Harvard Business School, onde me especializei em Financial Accounting. Então, tudo que você vai ver aqui é baseado nessas referências e, claro, nos meus mais de 10 anos de experiência prática, investindo por conta própria, sem absolutamente nenhum vínculo com nenhum banco e nenhuma corretora, podendo falar aqui somente o que é bom para você e para absolutamente mais ninguém. É exatamente a direção do que você vai ver aqui. E além disso, é claro, muito importante, além de respeitar o seu dinheiro, então só te mostrar o que é baseado em evidência, eu também respeito o seu tempo. Então isso daqui a gente vai seguir à risca. Eu não vou falar aqui do que falou o Trump, do pronunciamento lá do chefe de Estado do Oriente Médio, o quanto tá o barril de petróleo, a crise, não sei. Não. Nós vamos de maneira objetiva e direta passar pela melhor forma de investir no exterior, escolher a melhor corretora e selecionar os melhores investimentos. Na prática, sem desviar no assunto. Então, baseado em referência sólida e direto ao ponto para chegar no objetivo, chegarmos juntos, na verdade, no objetivo e até o final da aula, você saber na prática como começar sem enrolação e você pode me cobrar ao final. Fechado? Compromisso feito, você vai me cobrar ao final dessa aula então. E aí, a gente já pode começar. E aí a gente já vai começar, obviamente, pela forma mais segura de investir no exterior. E para te falar da forma mais segura, eu preciso antes só te dar um rápido contexto que é prévio a esse nosso primeiro tema, só para te situar o quanto é importante investir no exterior, para você entender se como você está hoje, com seu dinheiro provavelmente uma poupança, em um CDB, em uma previdência privada, se para você faz sentido pensar em investir em dólar. Ou se não é melhor deixar tudo aqui no Brasil mesmo, botar em um pré-fixado, botar em um CDB de qualquer banquinho pequeno aí que está oferecendo não sei quanto por cento do CDI e já ficar sossegado porque está resolvida a minha vida. Você vai ver que não é muito bem assim. Por quê? Porque para a gente entender a relevância de investir em dólar, a gente vai precisar olhar para três coisas. A primeira delas, e talvez a mais importante de todas, é a segurança que investir em ativos situados nos Estados Unidos te dá. De novo, isso daqui não é a minha opinião, não é porque eu acredito que os Estados Unidos são o futuro, não. Porque é um fato que hoje 60% aproximadamente da riqueza do mundo está na moeda dólar. Ela é a base para a economia global. Ela é a moeda considerada moeda padrão de troca. Quando você tem uma moeda que é extremamente utilizada, extremamente relevante na economia mundial, você cria o que a gente chama de reserva de segurança. Não existe nenhuma moeda mais segura hoje do que o dólar. Simplesmente porque a maior parte das negociações do mundo e das riquezas do mundo estão situadas nessa moeda. Sempre quando tem alguma crise, você tende a ter uma migração de moedas que são menos utilizadas, de países emergentes, de criptomoedas ou qualquer outro meio de transação, para aquela moeda que é considerado meio de troca mundial. Sendo assim, como hoje é o dólar, ele acaba criando essa segurança extremamente alta. Eu acho que todos onde convir aqui que, de fato, não tem, quando a gente olha hoje, alguma moeda que seja mais segura do que o dólar. E partindo deste princípio, que, de novo, é um fato, a gente tem algumas consequências do dólar ser essa moeda de reserva mundial, que é, como consequência disso, ela tem uma segurança muito alta, tem uma inflação extremamente baixa, então o dólar ele perde pouquíssimo valor ao longo do tempo e tem uma menor volatilidade, ele varia menos. Quando a gente pega, por exemplo, o Brasil, tem uma crise, o real desaba de valor. Quando a gente ouve falar aqui no Brasil que o dólar disparou, na verdade não é o dólar que passou a valer mais, é o real que passou a valer menos em relação ao dólar. A relação de câmbio é uma balança. Quando você ouve falar que o dólar aumentou, é basicamente porque o real está valendo menos. Isso porque a nossa moeda é muito volátil, ela é muito frágil. Qualquer crise, qualquer instabilidade política e econômica, você tem todos os seus bens atrelados a essa moeda valendo menos. Como, por exemplo, aconteceu em 2024. Em 2024,
absolutamente todo o seu patrimônio que está em real passou a valer 23% menos em relação ao dólar. Você não entendeu errado. Você não precisou perder nenhum dinheiro saindo do seu bolso. Porque sem você fazer nada, somente pelo seu patrimônio estar todo em real, ele desvalorizou 23% em 2024 em relação ao dólar, que é a moeda referência do mundo. Como isso reflete na prática, você tendo menor poder de compra? Acredito que todos perceberam que agora em 2025, o mesmo dinheiro seu compra menos coisas que 2024. Por que isso? Por que as coisas ficaram mais caras? Não são as coisas que ficaram mais caras, é a nossa moeda que passou a valer menos. A mesma quantidade de real que você tinha em 2024, no início do ano, ao final do ano você tinha um poder de compra 23% menor, de novo, em relação à moeda referência do mundo. Essa é a diferença da gente olhar para uma moeda que é reserva mundial e uma moeda de um país emergente que a gente não pode deixar de citar aqui, independente de nós sermos e morarmos aqui e amarmos esse país, não tem como mudar a realidade que o Brasil é um país emergente com uma moeda relativamente instável. Então, o primeiro ponto que quase que obriga você, caso o seu objetivo seja procurar por segurança, por proteger o seu patrimônio, ter parte dele em dólar, é a segurança que a própria moeda dá. É a segurança que você ter um dinheiro na reserva mundial te provém simplesmente por ter essa moeda. Mas não é a única coisa que poderia fazer você investir em dólar. Pelo contrário, você tem outros dois fatores que são tão relevantes quanto. O segundo fator é basicamente a rentabilidade. A rentabilidade eu vou dividir em duas etapas rápidas aqui, que é o seguinte. Primeiro lugar, e aqui eu não vou me estender, porque, de novo, isso daqui é só para te mostrar a importância, e acredito que se você está na aula você já sabe a importância. Então é só para dar um contexto geral, por isso que eu não vou me estender. Quando a gente fala de rentabilidade, tem duas afirmações simples que a gente já crava isso para ir para o próximo ponto. Primeiro, não existe nos últimos 200 anos de histórico do nosso mundo capitalista nenhum investimento que teve uma rentabilidade de maneira perene, ou seja, se mantendo ao longo dos anos, superior à Bolsa Americana. Ponto. Supera a bolsa de países emergentes, supera commodities, supera petróleo, supera minério, supera ouro, supera título público. Absolutamente nenhum investimento teve a rentabilidade superior à bolsa americana, olhando para períodos longos, obviamente, nos últimos 200 anos. Isso não sou eu que estou dizendo, tem um estudo que mostra isso chamado Stocks for the Long Run, de um cara chamado Jeremy Siegel. Então, na prática, você já tem uma afirmação aqui que é: nada no longo prazo rende mais que bolsa americana. Ponto. Estatisticamente é isso que a gente tem como afirmação. Só que tem um ponto a mais, porque essa primeira afirmação ela é mostrada aqui em um gráfico de rentabilidade de um índice que é chamado do S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E a gente vê, se a gente pega ali desde 2011 que está esse gráfico aqui, você tem basicamente ele subindo em períodos indeterminados, ele está sempre na direção para cima, mesmo que tenha algumas pequenas quedas no curto prazo. Quando você olha em um prazo maior, ele vai sempre para cima, ou seja, a bolsa americana se valoriza muito. Isso daqui representa a média dessas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Mas para gente, para nós que somos brasileiros, tem um ponto a mais. Porque a valorização de algo que eu invisto lá fora em dólar não é somente a valorização das próprias ações, é a valorização do dólar também frente ao real. O que significa? Se eu, por exemplo, comprei uma ação da Netflix e eu comprei ela por $100, comprei hoje ela por $100. Quando passar um ano, a ação da Netflix valorizou 10%. Então ela passa a valer $110. Eu já ganhei 10%. Só que, além disso, o dólar neste ano também valorizou 10%. Ou seja, ao invés de eu ganhar 10%, eu vou ganhar 10% mais 10% sobre esse montante total. Entende que quando você investe em uma moeda forte, que tende a se valorizar frente ao real, você tem duas formas de rentabilidade. E é exatamente isso que eu mostro nesse outro gráfico, que é a valorização do dólar frente ao real. A gente tem alguns períodos onde você tem o real se valorizando, né? Teve uma década ali, principalmente depois de 2008, que você teve uma valorização do real, então você vê um decréscimo aqui, mas quando você olha para o longo prazo, você tem o dólar se valorizando cada vez mais frente ao real. De novo, eu não preciso me estender nisso aqui, porque absolutamente todo mundo viu o que aconteceu em 2024.
dólar batendo R$6, todo mundo desesperado e querendo investir em dólar porque agora o dólar disparou. E aqui já cabe uma observação que é extremamente relevante, que é o seguinte: o melhor momento de você investir em dólar, de ter parte do seu patrimônio diversificado no exterior e começar a fazer isso na prática... Deixa eu beber uma água que eu tô acelerado aqui. Eu tô acelerado pra gente começar logo na parte prática. Então quero dar esse contexto rápido. Mas isso daqui é importante você entender. O melhor momento para você começar a investir em dólar, ou seja, para você começar na prática a botar algum dinheiro em investimentos no exterior, é exatamente quando o dólar está um pouco mais embaixo e quando ninguém está falando disso. Você cria a proteção para os seus investimentos sempre antes de alguma crise chegar. Não faz sentido você lá em 2024, quando o dólar bate R$6, aí você começa a pensar, eu vou começar a investir em dólar, porque o dólar está disparando. Não é assim que funciona. Você cria a proteção exatamente antes. Você monta a sua carteira com parte do seu patrimônio em dólar antes da alta do dólar acontecer. Porque aí quando isso acontece, você se beneficia e se protege de absolutamente qualquer alta. É assim que funciona. Então você, ao mesmo tempo que não precisa ficar esperando o melhor momento, você precisa começar o quanto antes e ir aproveitando mesmo que esteja em alguma pequena queda. Inclusive é exatamente o que está acontecendo. Com esse contexto de instabilidade causada pelo Trump, a gente está exatamente em um momento desse, onde você tem o dólar um pouco mais barato, o bolsa americano um pouco mais barato, e aí quando está todo mundo não olhando para isso, é exatamente o melhor momento para você começar a criar essa proteção. Perfeito? E aqui a gente entra no terceiro fator, só para a gente fechar essa parte do porquê, e aí sim para a parte prática, que é a diversificação. Aqui eu trago a fotinha deste senhor simpático, que quem já me acompanha aqui já conhece muito bem. Ele se chama Harry Markowitz. Ele ganhou um prêmio Nobel de Economia pela teoria moderna de portfólio. Basicamente, este economista ele chegou à seguinte conclusão, de maneira simples e objetiva: a melhor maneira de você investir tendo muito resultado e muita segurança não é você investir todo o seu dinheiro em um único investimento. Não é você colocar tudo em CDB, não é você comprar tudo de ação, não é você botar tudo na Bolsa Americana. Não, a melhor maneira comprovadamente de se investir é você investir em diversos diferentes investimentos que são bons por si só, mas além deles serem bons por si só, eles têm uma correlação inversa. O que isso significa? Que exatamente no momento em que algum deles estiver indo mal, outro vai estar indo bem. Neste exato período. Por que eu estou citando o Harry Markowitz aqui? De novo, que tem uma contribuição gigantesca. Ele mudou absolutamente tudo como o mundo vê investimentos. A partir da teoria moderna de portfólio, mudou-se a direção de todos os estudos em relação a investimentos. E por que eu estou falando disso em uma aula de investimento exterior? Porque é exatamente este o efeito de se investir no Brasil e se investir em dólar. Esse gráfico aqui do lado é um gráfico que mostra o Ibovespa, que é a bolsa brasileira, sendo essa linha azul, e o dólar sendo a linha vermelha. Percebam o que acontece. Exatamente nos períodos que a bolsa brasileira vai mal, que as ações caem, você tem o dólar disparando no período. E quando ocorre o contrário, o efeito também é similar. Quando você tem o dólar caindo, você tem a bolsa brasileira se valorizando. Quando olha para o longo prazo, para esses dois investimentos, eles tendem a ir para cima. O dólar, como a gente viu já no gráfico anterior, ele tende a se valorizar e se manter valorizando ao longo do tempo, e a bolsa brasileira também. Quando você olha o longo prazo, ela tem uma valorização considerável ao longo dos anos. Só que qual é o efeito que a diversificação causa? Que ao longo deste caminho, enquanto você vai crescendo o patrimônio ao longo do tempo, se aqui no meio tiver uma queda, por exemplo, da bolsa, o dólar vai te proteger dessa queda. Se aqui no meio tiver uma queda, por exemplo, do dólar, a bolsa brasileira vai te proteger dessa queda. Ou seja, você consegue utilizar os melhores investimentos que te fazem crescer patrimônio ao longo do tempo, ao mesmo tempo que não precisa passar por nenhuma queda brusca, ao mesmo tempo que não precisa ver o seu patrimônio diminuindo quando acontece qualquer fator. Você consegue ver o seu patrimônio crescer de maneira constante, sem absolutamente em nenhum momento ver o que todos os brasileiros que não investem em dólar viram no ano passado, que é o seu patrimônio valer 23% menos. Isso daqui, gente, vocês não fazem a menor ideia do quanto isso aqui é grave, do como eu preciso repetir isso. Preste atenção nisso. O patrimônio que você acumulou a vida inteira, fruto de todo o seu trabalho, que pode ter sido décadas que você demorou para acumular, absolutamente todo ele diminuiu quase 1/4 no último ano.
em relação à principal moeda do mundo. Você consegue ter a noção do quão impactante é isso? Que se você trabalhou por 12 anos, você tem praticamente 4 anos jogado fora. Simplesmente em um ano, por você não ter diversificação em dólar. É isso que faz quando você não tem essa diversificação. Agora, se você tivesse parte do patrimônio em dólar, está tranquilo, porque enquanto o real perdia 23% de valor, a bolsa americana subia mais de 30%. Então compensaria a perda e ainda você sairia de um ano teoricamente ruim com mais patrimônio do que você entrou. 30% a média do mercado. Nossa carteira de investimentos no exterior rendeu 60% no ano passado. Entende onde eu quero chegar? Então a conclusão, para a gente partir aqui para o próximo ponto, que é a forma prática de você investir no exterior. Eu só preciso que vocês me digam que está extremamente claro os 3 porquês de ter algum investimento em dólar. Primeiro, a segurança de uma moeda forte. Segundo, a rentabilidade histórica desses ativos localizados em dólar, que são as maiores rentabilidades do mundo quando se olha para o longo prazo. E terceiro, por conta da diversificação e da correlação inversa que o dólar tem com investimentos no Brasil. Está claro? Manda pra mim se esses 3 pontos ficaram extremamente claros, que aí sim a gente pode começar a descer a lenha na prática, que é em qual a melhor maneira de se investir no exterior. Você que está chegando agora, pode ficar tranquilo que você perdeu basicamente o porquê. Depois, quando a gente terminar a aula ao vivo, deixar algum período aqui no ar, pelo menos um pouco tempo, e aí você volta e assiste esse começo de novo, que é muito importante. Mas não vai prejudicar o que você vai ver daqui pra frente. Daqui pra frente a gente vai começar os 3 pontos de fato, que é qual a melhor maneira de investir em dólar, qual a melhor corretora e como selecionar o melhor investimento. Claríssimo? Sim, sim, sim. Tô acelerado hoje. Não deu uma pausa aqui nem pra respirar, porque eu quero entregar o compromisso a tempo. Então, deu uma acelerada boa. Agora sim, dando uma respirada e a gente pode ir pro ponto 1. Vamos lá, inclusive esqueci de encher a minha água aqui, depois eu tenho que pegar mais. Mas olha só, agora sim, dada a introdução, a gente pode ir mais calmamente aqui, porque os pontos que a gente vai ver, eles são simples e os materiais eles vão servir para auxiliar vocês e eu não precisar me estender muito aqui. Porque é o seguinte, primeira coisa para a gente abordar, a forma mais segura de investir no exterior. Para entender a forma mais segura, que é como fazer, eu preciso mostrar para vocês como não fazer. E não tem forma melhor de mostrar isso do que com um exemplo prático. Eu trouxe aqui um exemplo de um fundo, um BDR ou um ETF no Brasil, que são 3 modos comuns que banco e corretora te oferece para investir no exterior. Mais especificamente, eu trouxe o exemplo do IVVB11, que é um ETF brasileiro. Basicamente é um fundo de gestão passiva, não vou me aprofundar agora no que é ETF, a gente vai falar mais pra frente, mas é um fundo feito por uma instituição brasileira para você investir lá fora. E ele é muito oferecido, é muito difundido esse IVVB11, e eu vou te mostrar aqui como ele funciona. Provavelmente, se você tiver em um banco ou uma corretora, vão te oferecer algo parecido com isso, se não te oferecer coisa ainda pior. O que acontece? Quando você tenta investir em ativos no exterior através desses investimentos aqui, fundo cambial ou fundo multimercado que investe em dólar, BDR, que é Brazilian Depositary Receipt, ou os ETFs, que são fundos de gestão passiva aqui no Brasil, são os mais comuns de te oferecerem em bancos e corretoras, o que acontece é o seguinte, você está comprando um investimento em uma corretora no Brasil. Lá no começo você está vendo uma bandeirinha brasileira ali, porque esses investimentos aqui você compra uma corretora brasileira, você compra em uma XP, compra em uma Clear, uma Rico, no próprio Nubank, enfim. Lá junto com os investimentos no Brasil vai ter para você comprar isso daqui, então o seu dinheiro já passa por uma corretora brasileira. Dessa corretora brasileira, esse dinheiro é direcionado para uma instituição financeira administradora, que é quem faz a gestão desse fundo aqui no Brasil. No caso desse exemplo citado, é o Banco BNP Paribas. Este banco, ele aí sim vai utilizar esse dinheiro para mandar para um gestor nos Estados Unidos. Nesse caso específico, é a BlackRock, que é utilizado aqui no IVVB11. Aí, finalmente, o dinheiro chegou aqui em dólar. E, finalmente, esse gestor vai comprar um investimento no exterior. Percebam por quantas etapas o seu dinheiro passa até ele chegar no investimento que você quer fazer. Aí eu te pergunto, você acha que todas essas etapas aqui, elas são de graça? O que você acha que acontece com o seu dinheiro em cada uma dessas etapas que passam aqui?
Eu te falo, em cada uma dessas etapas você fica um pouco mais pobre. Cada vez que o seu dinheiro é transferido entre essas instituições, parte dele fica para elas. Seja através das taxas diretamente, como por exemplo taxa de administração, taxa de performance, ou através dos emolumentos, que é um tipo de taxa que também é cobrada ali ao longo dessas transferências, ou seja, delas ficando, por exemplo, com parte do seu dividendo, que é o que acontece aqui. Essa instituição financeira administradora, sempre quando você receber um dividendo, ou seja, uma distribuição, uma renda passiva dos investimentos no exterior, parte vai ficar com ela. E é exatamente por isso que a gente tem uma premissa base quando a gente fala de investir da maneira correta aqui no Investidor de Verdade, que é a premissa A. A gente tem um método que é o RSTA, Resultado, Segurança, Tempo e Autonomia, como você otimizar essas 4 variáveis e aí sim investir da forma correta. E o A é exatamente a autonomia, que é basicamente você ter a menor quantidade possível de intermediário entre você e o investimento. Isso daqui vale para absolutamente qualquer investimento. Preste atenção nisso. Sempre que você conseguir reduzir a quantidade de intermediários, ou seja, de instituições financeiras entre você e o investimento que você quer fazer, o seu resultado tende a ser melhor. Se você, por exemplo, quer investir em renda fixa, você comprando diretamente um título público, abrindo lá a corretora, você precisa da corretora porque ela é basicamente quem te dá acesso a esses investimentos. Então da corretora você sempre vai precisar para comprar o investimento. Mas você abrindo a corretora e comprando um título público, você tem uma chance extremamente alta de ter uma rentabilidade consideravelmente superior a qualquer um que abriu a corretora, foi em um assessor de investimento, pediu para o assessor escolher um fundo de renda fixa e investiu em um fundo de renda fixa. Porque esse fundo de renda fixa ele vai comprar, às vezes, até outro fundo de renda fixa ali dentro, que aí vai comprar o título, pagando todo mundo que está nessa cadeia e ficando menos dinheiro para você. Isso daqui é polêmico de falar, obviamente, porque ninguém que tem ligação com banco ou corretora, que tem patrocínio de corretora, que é a grande maioria de quem fala investimento no Brasil, vai te falar isso, mas é a verdade. Essa fantasia de que, não, mas eu preciso de um assessor ou de um gerente, porque ele que vai escolher os melhores investimentos para mim. Tem que ser muito inocente para acreditar nisso. Eu acho que nem ele mesmo acredita nisso. Nem o próprio assessor, o próprio gerente acredita nisso. E eu sempre gosto de frisar isso daqui. A culpa não é dele, tá? Eu não tô falando que o assessor é desonesto ou que o gerente ele é malicioso. Não, a culpa não é dele. São profissionais que saem de casa querendo fazer o seu trabalho para sustentar sua família de maneira honesta. O ponto é como o sistema funciona. O sistema vai pagar mais, vai pagar os bônus para esses profissionais conforme eles ofereçam a vocês, clientes, os investimentos que são melhores para você, não para o banco, obviamente. Isso aqui não precisava nem explicar, né? Isso aqui é intuitivo. Obviamente, todos os investimentos oferecidos através de banco e corretora pelos agentes que trabalham para essas instituições são os investimentos melhores para as instituições. Ponto. Isso aqui não estava no roteiro da aula, tá? Mas deixa eu te explicar uma coisa aqui que é um paradoxo. Eu não vou nem fazer a afirmação. Eu vou só te explicar como o sistema funciona e aí você mesmo tira a conclusão. É só um asterisco aqui no meio para você entender como as coisas funcionam. Qualquer uma dessas grandes instituições financeiras, elas têm um setor, elas têm uma parte do seu modelo de negócio que é a gestão de ativos. O que isso significa? Ela tem um grupo especializado em comprar investimentos com o dinheiro dos clientes. Então, aquela grande oportunidade que aparece, tem um grande setor aqui de olho nisso para comprar esta oportunidade, sempre entre aspas, né? Porque eles acertam muito menos do que te é divulgado, mas teoricamente você tem um setor aqui que fica olhando para todas as oportunidades e aparecendo, ele vai lá e compra, porque como ele está gerindo o dinheiro de alguns clientes, tem bilhões ali sob gestão, quanto melhor forem os investimentos que eles colocarem ali dentro, melhor vai ser essa gestão. Perfeito? E aí do outro lado da mesma instituição financeira, você tem aqui o setor de assessoria. A gente pode incluir vários serviços aqui dentro que eles chamam internamente de varejo, que é basicamente você oferecer produtos financeiros para clientes, seja desses bancos ou seja dessas corretoras. E aí imagina comigo, se você tem na mesma instituição
alguém, considerado aqui um setor, né? Vamos colocar como alguém, mas é um conjunto de pessoas, é um time, que está procurando essas oportunidades, esses investimentos que rendem mais, teoricamente, tentando acertar isso. E do outro lado, você tem um time que vai oferecer um investimento para o cliente. Se esse cliente tiver uma rentabilidade de 10, esse cara aqui não ganha nada mais. Se ele tiver uma rentabilidade de 100, esse cara não ganha mais, porque ele ganha através de comissão, pelo menos 95% dos assessores no Brasil. Aí eu vou te falar de um paradoxo, só para você mesmo tirar a conclusão, tá? Se realmente essa corretora, ela identificou que um ótimo investimento para o momento é o CDB do Banco Master. A corretora identificou isso, tá? Eu te pergunto, por qual motivo, em que sentido lógico, esta corretora ela deixaria de comprar ela mesma esse investimento, já que ela acha que é extremamente bom e que é uma oportunidade? Por que ela deixaria de comprar ela mesma para ela te oferecer, sendo que ela não ganha mais se você tiver uma rentabilidade maior aqui no varejo? Entende? É como o sistema funciona. Esse cara, ele não te oferece investimento bom, não é porque ele é mau ou porque ele é um profissional ruim. Não. É porque, de maneira lógica, a estrutura é feita para isso nunca acontecer. Jamais. É a mesma coisa de você falar que a empresa vai brigar com ela mesma. Não faz absolutamente nenhum sentido. Então, o que acontece na prática nessas instituições? É que as lógicas de seleção de produtos, elas são diferentes. Aqui, eu vou olhar nem para o que tem maior rentabilidade, mas para o que varia menos, para o que tem menor volatilidade, porque a gestão de uma grande empresa, um grande banco, uma corretora, ela não quer ganhar muito, ela só não quer perder muito. Porque quanto mais pessoas tiver aqui, mais dinheiro eles ganham com a taxa de administração. Então, só não perder muito, para eles está ótimo. Essa parte vai procurar o que perde menos. E essa parte aqui vai oferecer e vai priorizar aquilo que paga mais para o próprio banco. É simples. Essa é a lógica. E aí, se você tiver qualquer pessoa interna de um banco corretora que discordar disso, você pede para te explicar, de maneira lógica, como que a instituição briga com ela mesma, porque é um paradoxo. Isso jamais vai acontecer, pela própria forma como o sistema é criado e estabelecido. Tá claro? De novo, isso daqui é um asterisco, tá? Só para você entender como o sistema funciona por trás, porque isso vai valer para investimento no exterior, renda fixa, título público, ação, FII, não importa. Isso vai estar ligado a absolutamente tudo. Se a corretora te ofereceu, via de regra, não é bom. Não é exagero, entendam isso. Eu não estou criando um vilão e falando, nossa, se te ofereceram é porque querem te prejudicar, porque são os vilões. Não, de maneira lógica e estrutural, se a corretora te oferecer algum produto, de maneira lógica é porque aquilo não é o melhor. Ponto. Porque se fosse, ela não estaria te oferecendo, já que ela tem 7 bilhões sob gestão. Dando um exemplo aqui, um fundo no Brasil de um banco tem 7 bilhões sob gestão. Tranquilo? Parece um pouco complexo, né? Mas o bom é que você não precisa entender profundamente nada disso. Não, você precisa entender o que está por trás e a partir disso tomar decisões boas, que é escolher investimentos que são bons para você e para mais ninguém. Ponto. Deixou de depender de banco corretora, você já dá um salto nos seus investimentos, que é o maior salto que você vai dar em toda a trajetória quando estiver falando de investir. Depois vão ser pequenos saltos. Fechado? Tranquilo, né? Dito isso, volta aqui para mim. Por quê? Porque olhando para essa premissa de autonomia, se eu quero ter cada vez menos intermediários, então o que eu vou buscar? Essa daqui é a segunda forma. A segunda forma, simplesmente você cria conta em uma corretora para estrangeiros. Não é a corretora convencional aqui no Brasil. Tem algumas corretoras convencionais no Brasil que oferecem essa opção de você investir no exterior também. Mas é uma corretora que é específica, que te dá acesso a investimentos no exterior e você investe diretamente nesse ativo. Ponto. Simples assim. Ao invés de fazer aquele rebuliço todo, passar por instituição financeira, ficarem com parte do seu dividendo, passar por um monte de caminho, investir em real para depois eles mesmos fazerem para dólar. Não, tá aqui. Você cria a conta em uma corretora, faz a conversão do real para dólar dentro da própria corretora, com spread normalmente muito baixo, e faz a compra do investimento diretamente por lá, já ligado ao seu nome de maneira simples e prática. Ponto. Quais são essas corretoras? Agora a gente vai para já o passo 2. Por quê? Porque para fazer isso daqui, o
Diferentemente de você usar um banco qualquer, você precisa de uma corretora que te dê acesso a esses investimentos no exterior. E a grande vantagem, a notícia boa, é que hoje elas são várias. Você tem diversas opções de corretoras no exterior hoje que atendem extremamente bem. As mais, digamos, sólidas, ou seja, aquelas que possuem mais tempo e são mais especializadas em investimentos no exterior, seria principalmente a Avenue, que é uma que tem um tempo maior, mas ela tem uma taxazinha também. Principalmente quando você está começando a investir, quando você cria conta, você vai pagar ali $2 cada vez que você comprar uma ação. Se você ficar um tempo inativo, tem uma pequena cobrança também. Então ela tem uma pequena taxa, mas é a mais sólida, que tem mais tempo de mercado, com mais patrimônio sob gestão, enfim, um corretor extremamente grande. Você tem a Nomad, que também segue o mesmo princípio, que é uma corretora especificamente para investimentos no exterior, e também é extremamente segura. E depois disso, você tem corretoras que são mais recentes e que, na verdade, são instituições financeiras brasileiras que têm aqui corretora no Brasil, você consegue ter acesso às ações do Brasil, aos FIIs, aos títulos públicos, só que além disso eles começaram a disponibilizar os investimentos no exterior. Quais são as principais? Banco Inter, que foi a pioneira, foi a primeira que começou com isso, tem um custo extremamente baixo, a taxa é muito baixa, você consegue investir com taxa zero. A XP Internacional, então a própria corretora da XP agora disponibiliza lá dentro o acesso a investimentos no exterior diretamente. E mais recentemente ainda, você teve o C6 Bank e a BTG. Essas são as principais. Não se limita a essas. Você tem várias outras corretoras que começam a oferecer esses investimentos no exterior também. Você tem Passfolio, você tem, enfim, uma carambada de outras corretoras, mas essas são as principais. Qual é o principal ponto aqui para você entender? Primeira coisa é o seu risco quando você investe em alguma ação, em algum investimento, em qualquer ativo que seja, através de uma corretora. Você criou conta em uma corretora e, para deixar claro, tá? Corretora de investimentos é muito semelhante a um banco, só que ela é especializada em te dar acesso aos produtos financeiros, aos investimentos. Um banco ele é especializado em crédito, em te emprestar dinheiro e em você emprestar dinheiro ali para ele através de poupança e investimentos simples. Mas a função de um banco é crédito. Então é por isso que normalmente os bancos não são bons para você investir através deles, porque não é a principal função de um banco. A corretora, a única diferença é que ela também é uma instituição financeira, só que ela tem um foco em te mostrar esses investimentos, em te dar acesso a esses investimentos. Basicamente isso que é uma corretora. Qual é o ponto importante aqui? Investir através de uma corretora, o seu dinheiro não está atrelado ao risco da própria corretora. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você fala assim, Matheus, eu vou investir aqui através de Banco Inter, tá? Peguei o meu dinheiro, eu tenho lá e vou colocar $500. Mandei $500, mandei o dinheiro em real e converti para $500 no Banco Inter e comprei o investimento no exterior que você vai me mostrar aqui. Passou um mês, o Banco Inter faliu. E aí, Matheus, eu perdi tudo. O que acontece? Não acontece absolutamente nada. Porque quando você compra um ativo, principalmente de bolsa americana, que é o que a gente vai falar aqui, e a mesma coisa acontece para título público, para ação brasileira, qualquer ativo, quando você compra, o seu dinheiro não está mais na corretora. Ele está registrado no seu CPF e esse investimento está atrelado a você. Se essa corretora é regulamentada pelos dois principais órgãos, que são FINRA e SIPC. Todas essas daqui são, tá? Todas essas daqui são extremamente seguras nesse sentido. Ou seja, você não precisa ficar se preocupando se alguma dessas empresas falirem. Se você vai... Não, isso não vai acontecer. Você comprou aquele investimento, naquele momento o risco não está mais na corretora. O seu dinheiro está atrelado a um investimento que é regulamentado por órgãos americanos que são extremamente sólidos, que é a FINRA e o SIPC, e está atrelado ao seu CPF. Se a corretora falir, a única coisa que vai acontecer é que você vai transferir para outra corretora. Só isso. Se você criar conta em uma corretora, todos os seus investimentos estiverem lá e você não gostar mais dela, também a única coisa que você precisa fazer é transferir a custódia para outra corretora. Também é extremamente simples. Normalmente tem um custo, tá? Depende da quantidade de ativos. Não é algo extremamente alto, mas tem um custo sim para você fazer essa transferência. Mas você consegue transferir a qualquer hora, solicitando ali para a corretora e consegue migrar todos os seus investimentos para outra. Então, eu estou falando tudo isso para você não travar nessa parte aqui, selecionar a corretora. Porque na prática, qualquer uma dessas vai atender.
Qual vai ser a diferença então entre elas? É que algumas elas vão ser mais na direção de ter um suporte melhor, um atendimento melhor ao cliente, enquanto outras vão ser na direção de ter um custo menor. Se você preza mais por um atendimento, por ter um suporte que vai te responder imediatamente, por ter ali um passo a passo e alguém te guiando se você precisar de alguma coisa, aí você vai para essas que têm um custo um pouco maior, só que avaliações melhores também, como por exemplo a Avenue, a Nomad, a XP Internacional. Se o seu foco é ter um custo menor, aí você vai acabar indo para, por exemplo, um Banco Inter, um C6, mas todas essas nuances eu não vou me aprofundar aqui, porque eu vou te dar uma forma ainda mais prática de você chegar na melhor corretora para você, simplesmente te entregando isso daqui. Eu vou te entregar, no final dessa aula, um manual das melhores corretoras americanas. Já te adiantando que todas que estão nesse manual são extremamente seguras, só que aqui vai estar contido as especificações de avaliação, qual é a taxa que é cobrada por cada compra, qual é a taxa de inatividade, tudo ali listadinho, porque você vai bater o olho e vai ver, opa, essa daqui que é a melhor para mim. Já tendo autonomia, vai conseguir criar a sua conta e ter acesso a esse investimento sem absolutamente nenhum problema. Está claro? Tranquilo, né? De novo, não deixa isso te travar. Usa o manual que eu vou te entregar, você vai abrir ele, escolher uma ali dentro, criar conta e descer a lenha. Se precisar, depois você troca de custódia. Se a empresa falir, não acontece absolutamente nada, porque seu dinheiro já está no investimento. E aqui você já consegue ter acesso aos investimentos ao redor de absolutamente o mundo inteiro. Fechado? Manda para mim, por favor, se ficou extremamente claro. Podemos? Próximo passo? Pessoal, quando tiver algumas dúvidas, eu bato o olho aqui no chat direto, tá? Mas quando tem alguma dúvida que for pertinente aqui à aula, eu posso até parar para responder. Mas se tiver alguma outra que for fora, não faz muito sentido, né? Senão a aula fica perdida. Alguém perguntou, qual a diferença entre o programa IDV e algum outro curso de investimento que eu não conheço? Tá citando um nome ali que eu não faço a menor ideia do que seja. De novo, é um negócio que não tem nada a ver com o assunto. Então, se eu ficar respondendo esse tipo de dúvida, vai para um lado muito diferente, né? Mas falando do método em si, só para não deixar essa pergunta passar do Luiz Otávio ali, qual é a diferença da minha abordagem aqui? Não que seja melhor ou pior, mas basicamente a gente é a única empresa de educação financeira no país que tem um centro de pesquisas sobre investimentos. A gente tem 2 professores doutores que tocam esse centro de pesquisa e absolutamente todo o nosso método é testado. De novo, por professores doutores. A gente tem o professor doutor Marcelo Rigg, a professora doutora Fernanda Miller, junto com todo um setor, um centro de pesquisa que a gente investe para comprovar absolutamente todos os pontos que a gente coloca aqui. Além das ferramentas únicas, né? Você não tem nenhum outro curso no Brasil que tem o app IDV, como a gente tem, baseado 100% em evidência, criado com um estudo do nosso centro de pesquisas, que tem o ranking atualizado também mensalmente, baseado em referência sólida, tirado desses critérios que a gente desenvolveu. Então, são algumas diferenças que basicamente vão estar ligadas ao nosso centro de pesquisa e à tecnologia, né? E é claro, a como eu vejo e não ter nenhuma instituição financeira por trás. Esse acredito que seja o principal ponto. Mas, de novo, não tem nada a ver com o assunto, acabei respondendo aqui, mas só enquanto vocês me respondem, está claro, a gente pode partir para o próximo ponto. Fechou? Por que você não pode criar uma corretora, Manfred? Isso responde exatamente o que eu acabei de falar. Exatamente por nada, Luiz. Espero que tenha ficado claro para você. Essa pergunta que a Manfred mandou ali em cima está diretamente ligada com a pergunta do Luiz, inclusive. Que é perguntar, por que você não cria a própria corretora para os alunos? Por que você não disponibiliza cartão de crédito? Não sei qual. Tem um curso que disponibiliza um cartão de crédito, que tem uma parceria com uma corretora. Por que você não cria com um banco para ter taxas menores? Por um motivo simples. Por quê? No exato momento que eu aceitar alguma proposta ou parceria de banco ou corretora, e eu já recebi de tudo que vocês imaginarem. Dessa imagem aqui, teve uma instituição disso daqui que eu ainda não recebi um convite de parceria. Uma dessas. Eu não vou citar quais já ofereceram, né? Mas somente uma aqui que não. Então, 90% do que vocês imaginarem de corretora no exterior e 90% de corretora brasileira, de banco, de fintech, de tudo que vocês imaginarem, já fizeram propostas, oficializadas, inclusive o pessoal de suporte está aqui, então não me deixem mentir. A partir do momento que eu aceitar a primeira, de maneira
quase que intrínseca, mesmo sem querer, muda o discurso. Não adianta, né? A gente é ser humano. Se em um momento eu tiver um compromisso comercial com uma instituição financeira, no outro dia, quando eu for falar para você aqui, eu não vou me sentir do mesmo jeito. Para mim, acabou. Para mim, o que me motiva a continuar aqui todo dia, e eu pretendo fazer isso pelos próximos 30 anos, eu jogo no lixo. Que é poder falar do que eu acredito. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Da gente estar há muito tempo aí, um monte de gente parar, ir para uma modinha, voltar para outra, falar de criptomoeda, de depois metaverso, aí parar de fazer conteúdo, depois voltar. A diferença é que eu me mantenho firme toda terça-feira há mais de 5 anos, porque eu falo exatamente o que eu acredito. Quando termino, eu subo aqui a escada, deito na minha cama com a cabeça extremamente tranquila. Então, a partir do momento que eu criar alguma coisa dessas parcerias, isso morre, infelizmente. Então, é por isso que nunca vai ter. Nunca vou ter parceria com corretora, nunca vou ter cartão de crédito de banco. Vocês podem assinar isso daí, que independente do dinheiro, você nunca vai ver isso aqui. Fechado? Até mais porque a gente não precisa. Tem mais de 30 mil alunos, então, graças a Deus, deu muito certo no modelo de educação. A gente não precisa de nenhuma dessas parcerias. Fechado? Mas, voltando para o assunto, né? Um pequeno devaneio aqui, eu tangenciei o assunto, porque agora a gente já vai para o último ponto. Então, a gente estamos adiantados aqui, então deu para fazer essa tangencial assunto aqui para falar de algo que não tenha diretamente ligação com o assunto, mesmo que de fundo tenha, porque agora a gente vai para o último ponto. Por quê? Porque olha só, você já entendeu qual é a melhor forma de investir no exterior, que é através de uma corretora, beleza? Criou uma corretora para investimento no exterior e lá você vai ter acesso diretamente nos investimentos. Você já entendeu quais são as opções que são viáveis. Inclusive, dentro dessas, você com o manual vai conseguir saber qual é a melhor para você. Qual tem a melhor atendimento, qual tem o menor custo e assim por diante. Então você já sabe qual é que você vai criar. Você já vai saber isso com o próprio manual que eu vou te entregar. Qual fica sendo o último passo, então, para eu cumprir o meu compromisso aqui com você? Aliás, deixa eu ver se eu acho só corretoras do exterior. Deixa eu só abrir aqui, só para aproveitar para você dar uma olhada, tá? Deixa eu te mostrar na prática aqui, é rapidinho. Como eu tô falando do manual da corretora, só para você já ver aqui como vai aparecer. Ó. O que você vai receber? Manual das corretoras americanas. Deixa eu pegar aqui, um segundo. Só para não ficar algo abstrato, vou te mostrar exatamente como você vai receber. E eu vou entregar ao final da aula, tá? A gente vai muito rápido aqui para a parte de selecionar os melhores investimentos. É bem direto. E aí eu já vou te entregar esses materiais. Mas aqui, ó, só para você ver na prática. Esse daqui é o manual. E aí, como eu disse, eu abordo cada corretora aqui. Eu falo da Avenue, se ele tem app, qual é o investimento mínimo aqui de câmbio, a taxa de corretagem. Aqui você tem a mesma coisa, qual é a acessibilidade, se tem app ou não, se você tem um câmbio mínimo. Então, por exemplo, se você vai investir pouco, investir $100, é o que você... Menos, né? Você vai investir R$100 por mês. Talvez a XP não faça muito sentido, porque o mínimo para investir no exterior, para fazer o câmbio, aqui na XP é R$500. A mesma coisa aqui na Nomad. Já na Inter, ó, você consegue começar com bem menos. Então, basicamente, vão ser esses os pontos aqui. Investimento mínimo, qual é a taxa de corretagem e se tem app, se você tem investimento fracionado, que são pontos importantes. O Inter acaba sendo uma opção muito boa, tá? O suporte deles não é o melhor, mas se você está pensando em baixo custo, ele vai tender a ser um dos melhores, porque tem taxa zero, você pode investir muito pouco. Em contrapartida, a Avenue e a Nomad, você tem uma taxinha aqui, mas elas são mais consolidadas, tem um tempo maior. Mas basicamente você mesmo vai conseguir fazer essa análise. Fechou? Voltando para cá, deixa eu só dar um pulo aqui rapidamente, voltando aqui para a nossa aula. Por quê? Porque agora a gente vai para selecionar os melhores investimentos, tá? A gente vai basicamente escolher o melhor investimento para você começar. E para isso, eu preciso te elucidar uma coisa rápida, que é, quando a gente fala de investir no exterior, você tem lá as mesmas opções que você tem aqui. Você também tem dos Estados Unidos título público, que são os chamados bonds, ou as bills também, ambos são, né? Bills, na verdade, são os títulos públicos, bonds são mais títulos de renda fixa. Você tem as stocks, que são semelhantes às ações. Você tem os REITs, que são muito parecidos com os FIIs aqui no Brasil. Então, os investimentos que você tem disponível lá, eles são muito parecidos com o que você tem aqui. O ponto é, para o objetivo de eu diversificar, se eu já tenho investimento no Brasil,
qual é o melhor? Eu já te adianto uma coisa, que é a dúvida da maioria, que é, não vale a pena, se você investe aqui no Brasil, ter renda fixa no exterior. Porque a taxa básica de juros dos Estados Unidos é muito pequena. Vai render 1% ao ano, 1,5% ao ano em dólar. É extremamente seguro, né? As Treasury Bills, que são as títulos do Tesouro Americano, são considerados os investimentos mais seguros do mundo, mas eles têm uma rentabilidade extremamente baixa, que acaba não fazendo sentido pra gente. Por quê? Porque a parte da minha carteira de renda fixa eu consigo ter aqui no Brasil. Eu consigo fazer, por exemplo, através de Tesouro IPCA+, através de Tesouro Selic, de títulos públicos que também são bem seguros e vai ter uma rentabilidade maior do que a renda fixa americana. Então não é que é proibitivo, não é que vai ter uma grande penalidade se você investir em renda fixa no exterior, só não vale a pena. De maneira a otimizar o seu portfólio, seus investimentos, não vai ser a melhor opção ter renda fixa lá. Esse é o primeiro ponto. Se não ter renda fixa é a melhor opção, o que então que é a melhor coisa que eu posso ter acesso na Bolsa Americana em geral, na corretora do exterior e no país em geral, no sistema financeiro americano? E a resposta está nesse gráfico aqui, que é do estudo Stocks for the Long Run, onde analisa os investimentos no exterior, né? Esse aqui é um estudo feito nos Estados Unidos ao longo dos últimos 200 anos. Aqui estão os títulos públicos, ó. Bills são títulos públicos, bonds são títulos de renda fixa também. A diferença deles é só o prazo, né? Mas ambos podem ser tanto privados quanto títulos ali do Tesouro, não tem muita grande diferença. Você tem o ouro aqui embaixo, lá embaixo, né? A moeda dólar em si, se você tivesse só comprado dólar, então teria até perdido, né? Pela própria inflação que tem ao longo do tempo. Mesmo o dólar tem uma inflação pequena, mas tem. E qual é aquele investimento que rendeu mais que absolutamente todos os outros? Ações americanas. Ponto. Aqui, eu acho que não tem nem muita discussão, porque é o seguinte, você tem na Bolsa Americana a parte de renda variável, ou seja, de ações, de você se tornar sócio de empresas, sendo o ativo com maior rentabilidade na história, quando se olha um prazo de mais de longuíssimos anos. E aqui é óbvio, tá? A gente olha que é um estudo feito por 200 anos. É óbvio, né? Eu não precisaria dizer isso, por muito óbvio que seja. É óbvio que você bateu, mas eu não quero saber de 200 anos, porque eu vou levar para 5 anos, para 10 anos. Para que eu vou estar olhando para 200? É porque, de maneira óbvia, quanto mais tempo você olha, maior é a sua amostragem, mais aquilo tende a refletir a realidade. Se eu olho qual foi o melhor investimento na última semana, não vai me mostrar grande coisa. Se eu olho do último ano, vai me mostrar um pouquinho mais. Dos últimos 10 anos, já vai me mostrar um panorama que é mais próximo da realidade. Se eu olho dos últimos 200 anos, eu tenho algo que é muito sólido. A gente tem algo nos investimentos chamado efeito Linde, que é a rentabilidade futura de um investimento, ela tende a refletir parte da rentabilidade passada. Ou seja, aquele investimento que é bom, ele tende a continuar bom. Investimentos ruins, estatisticamente, tendem a continuar ruins. Então, se eu olho para esse daqui e eu vejo que o ouro não rendeu quase nada por 200 anos, não faz muito sentido colocar ouro na minha estratégia de investimentos. Porque, historicamente, eu tenho uma amostragem gigantesca que mostra que isso não é bom. Já as ações americanas é exatamente o contrário. Ao mesmo tempo, quando eu olho para renda fixa e renda variável, se eu tenho a renda fixa aqui no Brasil que já é muito boa, eu já consigo atender através daqui, a renda variável no Brasil também é muito boa, mas a dos Estados Unidos é ainda melhor. Eu já tenho um complemento perfeito. Renda fixa eu pego aqui, renda variável eu pego no Brasil também, porque também é boa, mas uma boa parte aqui nos Estados Unidos, sem precisar ter nada em renda fixa. Qual é a única observação para isso? Investimento no exterior em renda variável específica, que é o que a gente está olhando, não é para o curtíssimo prazo. Não é um investimento para você comprar hoje e tirar daqui a 6 meses. Não é um investimento para você comprar hoje e tirar daqui a 1 ano. Se esse é o seu objetivo, nenhum investimento de renda variável, na verdade, é para você. Você vai comprar um título público, um Tesouro Selic, e vai deixar lá. A sua rentabilidade vai ser baixa, né, próxima de um CDB, mas você vai tirar em 1 ano e sem problema. Não tem como eu fugir, e de novo, né? Cabe naquilo da sinceridade, de eu poder subir essa escada no final da aula e dormir, botar a cabeça no meu travesseiro e dormir bem. Eu não posso pintar o mundo da Disney aqui, então eu preciso ser extremamente sincero, que é aquela rentabilidade alta, o multiplicar patrimônio, de fato crescer patrimônio exponencialmente com investimentos, está em um prazo maior, que é pelo menos 7 anos. Se você fala assim, Matheus,
eu tô criando um plano aqui de me aposentar em 7 anos. 5 seria o conservador, 5 já é válido, né? Conservador não, 5 já seria o válido, mas 7 é sendo um pouco conservador. Mas se o seu plano é se aposentar daqui a 7 anos, é ter um patrimônio consideravelmente mais alto daqui a aproximadamente 7 anos, aí você fala, opa, isso daqui é completamente para você. Faz absolutamente total sentido. E é óbvio, né? Tem aquele caso específico que é, Matheus, mas eu tenho 80 anos e eu tenho 1 milhão em CDB, eu tenho 500 mil em CDB, em Previdência e um monte de tranqueira. Eu também vou precisar esperar 7 anos? É óbvio que não. Porque você já tem o dinheiro ao seu favor, você já tem um montante acumulado. Então você só vai migrar para uma carteira que isso já vai te gerar mais segurança, mais renda passiva em dólar e assim por diante. Porque você já acumulou o patrimônio. Não é o caso da maioria. A maioria tem um dinheiro, está começando a investir, tem até um dinheirinho ali parado em uma coisa ou outra, mas está crescendo o patrimônio. Se você está crescendo o patrimônio, você precisa desse período de tempo. E aí, estoque, né, que são as ações americanas, entram como uma luva, se encaixam como uma luva nesse momento. Se você já tem um patrimônio muito alto, você também pode levar por um período maior, que vai ser maravilhoso, mas é mais imediato, né? Se você tem transfere para investimentos bons, você já vai ver o resultado. Perfeito? Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque tem essa observação. Que esse tipo de investimento que a gente vai ver não é para o curtíssimo prazo. Não é para você ficar olhando todo dia se está subindo ou se está descendo. Não é para ser o melhor investimento desse mês. Isso não existe. Se alguém te falar isso, inclusive, vira as costas e bota a mão no bolso para ver se sua carteira ainda está ali. Porque as pessoas estão te enganando. Não existe o melhor investimento para esse mês, o melhor investimento para essa semana. Existem os melhores investimentos que performaram ao longo das últimas décadas e tendem a ser os melhores ao longo das próximas décadas. E com certeza ações americanas é um desses. Tá claro? Dado essa observação, a gente tem como seleção, então, daquele investimento que vai ser o melhor no exterior, as stocks. Que nada mais são do que as ações americanas. É, por exemplo, uma ação da Google, é uma ação da Apple, é você se tornar sócio da Nike, da Unilever, que tudo que você compra no mercado é da Unilever, você nem está sabendo, da Johnson & Johnson, que é outra gigantesca, da Netflix, e assim por diante, da Nvidia, Tesla e etc. Qual é o ponto aqui? É você entender que você comprar uma ação americana é, na prática, você se tornar sócio de uma empresa. E a partir deste momento, você passar a ter direito a receber parte do lucro dessa empresa para o restante da sua vida. Isso é comprar uma ação. Se você compra uma ação da Apple, você tem direito a receber parte do lucro da Apple para o resto da vida enquanto você tiver essa ação. Através da renda passiva em dólar. Por isso que é o tema da aula. A ideia é a gente acumular cada vez mais ações das empresas e receber uma renda passiva cada vez maior. E isso ir tomando uma parte do patrimônio até que me dê uma tranquilidade financeira no futuro. Beleza? Quais são as vantagens, além das óbvias, de ter acesso às maiores empresas do mundo, a valorização em dólar e a diversificação global e a alta rentabilidade? Essas são as principais. Né? Além das óbvias, porque as óbvias seriam a valorização em dólar e a diversificação global, que são pontos que a gente já falou. Mas além disso, você está investindo nas maiores empresas do mundo e, como se mostra historicamente, naquelas que têm a maior rentabilidade histórica entre todas as outras classes de investimentos. Só que, caso você vá escolher ação por ação, é um pouquinho mais complexo, é um passo um pouquinho mais adiante, que você vai aprender, tá? Se você é aluno do IDV, você tem um módulo inteiro lá para selecionar entre essas ações aqui quais são as melhores. Porque você não quer investir em absolutamente qualquer coisa. Esse é um segundo passo. Mas tem uma forma que é dar um passo antes. O passo antes é o seguinte. Eu quero ter todas essas vantagens aqui. Eu quero diversificar o meu patrimônio em dólar, ter acesso às maiores empresas, ter a correlação inversa, lembra que a gente mostrou? Entre investimentos no Brasil e Bolsa Americana. Eu quero proteger uma moeda forte. Eu quero ter todas essas vantagens. Mas eu não quero ainda ter que selecionar cada ação para dar um passo maior do que a perna. Tem uma forma de eu fazer isso de maneira extremamente simples? E a resposta é sim, através dos ETFs. ETFs são os Exchange Trade Fund. Basicamente é um fundo de gestão passiva. Eu vou explicar aqui a lógica e depois eu vou te resumir o que é um ETF. Mas na lógica é o seguinte, com um desenho para ficar muito claro. Um ETF, ele é uma cesta, ele é um pacotão. Ele vai lá na Bolsa Americana, tá vendo lá na imagem NYSE e Nasdaq, que são as bolsas americanas. Lá você tem stocks, você tem de todo tipo de tecnologia, você tem de imóveis, você tem de todo tipo, né? As ações de todo tipo. Esses ETFs, eles estabelecem critérios já de maneira pré-definida. Então ele estabelece o seguinte, ele é um investimento, um pacotão aqui, e ele fala, olha só, eu vou ter dentro desse pacotão aqui as 500 maiores empresas dos Estados Unidos.
Pronto, esse é o pacotão que eu quero ter. Então, sempre que alguma empresa estiver entre as 500 maiores, o ETF vai lá e compra. Logo, esse ETF passa a ser um pacotão das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você, através da Bolsa de Valores, através dessa corretora que você vai abrir conta, usando no manual, você pode comprar diretamente o ETF. Quando você faz isso, você compra um único investimento, que é um único ETF, e com uma única compra, um único investimento, você tem acesso a todo esse pacotão. As 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Na prática, com uma única compra. De maneira simples, com um investimento. Qual é a grandíssima vantagem disso? É que você, se você fizesse isso através de um fundo normal no Brasil, que seria o que a gente chama nos Estados Unidos de hedge fund, ou aqui são os fundos de multimercado, fundo cambial, você pagaria uma taxa de administração de aproximadamente 2%. Então, todo ano, 2% do seu patrimônio total ficaria para esse fundo, que é o que os bancos e corretoras te oferecem. Sabe quanto você paga de taxa em um ETF para investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos? Você paga, nos ETFs que nós vamos chegar aqui, 0,03%. Você não entendeu errado. Não é 0,3%, que já seria muito pouco. É 0,03% ao ano de taxa. É a única taxa que você paga. Os ETFs, eles são conhecidos, esse tipo de investimento, ele é conhecido por ser extremamente eficiente e muito barato. Então ele é ideal para dar o primeiro passo. Por quê? Porque olha que maravilhoso, você dá o primeiro passo já pegando um pacotão que cumpre todas essas funções, que já te faz ter valorização em dólar, ter acesso às maiores empresas do mundo, ter diversificação, ter alta rentabilidade, já te faz tudo isso. E aí depois, aí sim você pensa em fazer um refino. Você pensa em filtrar as ações, selecionar as melhores ações, tirar algumas que você não quer, botar aquelas que têm uma maior rentabilidade histórica ou que têm os critérios que tendem a ter uma rentabilidade superior à média do mercado. Mas de cara, na prática, o ETF já é maravilhoso. Isso daqui, inclusive, é o terror dos fundos de gestão ativa. Os serviços, tanto de hedge fund, que são os fundos que têm um gestor, quanto os serviços de consultoria, que também se paga uma porcentagem para alguém cuidar do seu dinheiro, eles são aterrorizados por isso daqui. Porque os ETFs cobram uma taxa extremamente menor e se você sabe investir neles, você tem basicamente todas as principais vantagens. Aqui é só um adendo. É óbvio que se você escolher as ações específicas, no ano passado, por exemplo, enquanto a carteira, seguindo a metodologia IDV, as ações da IDV, seguindo, investindo, escolhendo as ações do exterior, teve 60% de rentabilidade. Em dólar, no ano passado, 2024. O ETF, que é a média da Bolsa Americana, teve 30%. Mas olha só, 30% em dólar em um ano já é maravilhoso. Já é espetacular. Pô, se você teve 60%, você escolheu as ações próximas, selecionando, usando o método que a gente usa de selecionar estoque, perfeito, aí é o melhor dos mundos. Mas entende que só esse primeiro passo com um único ETF já é um salto gigantesco para ter todas as principais vantagens. E o que a gente vai fazer agora então? Entendido que é ETF, a gente vai selecionar o melhor. A gente vai aqui na prática, vou abrir uma planilha e vou entregar essa planilha também para você no final e vou filtrar todos os ETFs da Bolsa Americana para a gente chegar exatamente em qual é o melhor para você ter acesso a essas melhores empresas no exterior. Está claro? Manda para mim, por favor, se ficaram claros todos os pontos até então, para a gente poder abrir a planilha, selecionar o melhor ETF e assim fechar com chave de ouro essa aula de hoje na prática. Vamos? Podemos? Manda aí para mim, por favor. Deixa eu abrir o chat e já preparar a planilha aqui, enquanto eu já vejo a sua mensagem. O imposto de renda é de 30%, bem alto. A sua informação, ela não é errada, Lúcia, mas ela tem uma interpretação completamente incorreta. Presta atenção nisso aqui que eu vou te dizer. A Lúcia colocou um ponto ali que ela falou que o imposto de renda dos dividendos nos Estados Unidos é de 30%. Ou seja, do que você receber renda passiva, 30% fica retido na fonte. Beleza? E isso que a Lúcia citou não é uma inverdade. Né? Isso é verdade mesmo. 30% da distribuição de lucro da empresa nos Estados Unidos fica retido. É pago de imposto. Aí você fala, nossa, mas isso é um absurdo. Isso é uma completa loucura. Por quê?
Porque aqui no Brasil, o dividendo ele é isento, você paga zero. Qual é o único problema? Aqui no Brasil, o imposto acumulado na cadeia de produção, o que você vai pagar de ICMS, de ISS, do próprio imposto de renda, de imposto de importação, tudo que a empresa vai precisar ao longo da cadeia é consideravelmente superior a 30%. Então, o que acontece? A empresa vai passar todo o seu sistema produtivo pagando pelos seus insumos, pela sua energia, pela sua mão de obra, um imposto que é muito maior do que 30%. E aí, no final, o que restar de lucro vai dividir para o acionista de maneira isenta. E aí você fala, nossa, maravilhoso, não pagou nada de imposto de renda. Qual é a diferença nos Estados Unidos? Toda a cadeia produtiva tem quase nada de imposto e no final, somente sobre os dividendos, é cobrado esse 30% sobre o lucro. Na prática, é a mesma coisa. Simples. Na prática, inclusive, esse imposto de lá, olhando para o dividendo, sai menor do que aqui no Brasil. Porque a carga tributária das empresas, antes de chegar no lucro a ser distribuído, é maior do que 30%, que é um imposto total agregado, né? O IVA, o imposto geral de todas as etapas de produção é maior do que 30%. Então, mesmo que seja isento, na prática, que é o que importa, que é o imposto sobre o lucro, ou do dividendo no exterior, vai ser, no imposto acumulado total, até menor que no Brasil. Tá claro? Então, cuidado com essas informações soltas, porque pode te confundir com uma inverdade. Tá? Não fica assustado. Nossa, mas dividendo no exterior tem 30% de imposto. No Brasil tem mais. Porque ao longo da cadeia você paga mais do que isso. É como funcionam as coisas. Fechado? Vambora! Podemos partir então? Matheus, boa noite. Por favor, responde o meu e-mail. Roberto, absolutamente todos os e-mails são respondidos em menos de 24 horas. Todos. 100%. Não tem nenhum, inclusive, que demorou mais de 3 ou 4 horas na última semana. Eu acho que o que mais demorou foi 2 horas e 40, que a gente demorou de 8 horas da manhã até as 9 da noite, que a gente responde e-mail. Então, se você mandou há mais de 3 horas, o seu e-mail está respondido. Vai em spam e promoções, que seu e-mail está lá. Beleza, Roberto? E não fica mandando 10 vezes a mesma coisa aqui no chat, não, senão, infelizmente, eu vou pedir para a equipe bloquear. Porque você está mandando 10 vezes a mesma mensagem aqui no chat. Se você mandou algum e-mail e você é aluno, e passou 3 horas, a sua resposta está lá, eu te garanto. Com o meu nome aqui eu te garanto. Porque não tem nenhum e-mail que a gente passou disso na última semana. Provavelmente caiu no spam, no promoções, aí você não viu. Vai lá no spam que você vai achar. Fechou? Vambora! Vambora para a prática aqui então, tá? Aqui, eu vou responder a última dúvida para a gente partir para a prática. Essa dúvida é importante, então vale a pena eu responder, que é, Matheus, como você classifica a situação atual diante deste cenário dos Estados Unidos? É a pergunta do Denilson. Essa pergunta é importante ao mesmo tempo que não é, e eu vou te explicar o porquê. Foi criado ao longo de todas as décadas, desde quando se tem a divulgação, a gente pode dizer assim, desse mecanismo de remuneração do capital. Esse mecanismo de remuneração do capital nada mais é do que o que rege os investimentos, que é a lógica de eu colocar o dinheiro em algo e aquilo gerar mais dinheiro ao longo do tempo. Desde que se entende o mundo com esse mecanismo de remuneração de capital, é muito atrelado às questões macroeconômicas, ou seja, aquilo que acontece de política e de economia global ao resultado dos investimentos. Só que são coisas separadas. É muito difícil separar. Isso é um nível de clareza que você tem que ter que demora. Por quê? Porque 99,9% das pessoas que investem algum mínimo dinheiro que seja, vai passar a vida inteira invariavelmente olhando notícia de investimento, olhando fechamento de mercado, quanto rendeu a bolsa nessa última semana, o que o Trump falou, tensões no Oriente Médio, quem vai ser o próximo presidente, para quanto foi a taxa de juros, e vai ditar a vida a partir disso. Qual é o problema? Isso, olhar e entender esses cenários macroeconômicos, não trazem, na média, nem 1% a mais de rentabilidade para o seu dinheiro. Você não entendeu errado.
Você querer analisar cenário macro, entender o impacto do que o Trump falou, olhar para a notícia de fechamento do mercado, para onde vai o barril de petróleo, absolutamente nada disso vai te dar R$1 a mais. Eu sei que isso aqui é completamente contraintuitivo, porque você provavelmente passou décadas ouvindo o contrário, de que você precisava entender o que ia acontecer na dinâmica global por um motivo lógico, porque para as instituições financeiras, que são os agentes que ditam a narrativa de todo o sistema financeiro, a melhor coisa que você pode fazer para eles é se movimentar. É vender uma coisa e comprar outra. É ficar desesperado e vender na baixa. É ficar eufórico e comprar algo na alta. É vender e pagar uma taxa aqui de venda para comprar outra coisa e pagar um emolumento na compra, uma taxa de corretagem. Qual é a melhor maneira de fazer com que você se movimente assim? O medo. Então, a maioria das pessoas não vai conseguir mudar isso ao longo da vida. Vai passar a vida inteira refém de notícia de investimento. Agora, vocês que estão aqui não são a maioria das pessoas. Então eu tenho certeza que a partir de hoje vocês vão entender o seguinte: olhar notícia de investimento e de cenário econômico global não vai te trazer R$1 a mais de rentabilidade. Ponto. Mateus, eu não acredito em você. Não tem problema. Se você não acredita em mim porque acabou de me conhecer, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Eu te mostro isso daqui, ó. Você vai aí e pesquisa, no próprio Google aí você deve encontrar isso daqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse estudo aqui, ó. Extremamente recente, tá? É uma revisão aqui feita em 2023. Contextual Factors Influence Investment Decision Making. Um grupo de multi-análise. Esse estudo, ele simplesmente mostrou o seguinte: quais são os fatores que as pessoas utilizam para tomar decisões nos investimentos e quais desses fatores fazem ter uma rentabilidade maior e fazem ter uma rentabilidade menor. Notícia de investimento e cenário macro, acompanhar indicadores macro, os dois fazem você ter uma rentabilidade pior. Na média, todo grupo de pessoas observado no estudo, e é um estudo extremamente relevante, tá? Olhou para muita gente durante muito tempo, as pessoas que acompanhavam a notícia e tentavam entender qual é a situação global dos Estados Unidos, tinham um resultado pior. Mateus, se eu quero então sair disso, aí eu não entendo mais nada, porque aí, o que eu vou precisar fazer então? Se a vida inteira eu pensei que eu precisava entender o que estava acontecendo na tensão no Oriente Médio e o que o presidente do Brasil falava, se não é isso que é importante, o que é importante? Escolher bons ativos de maneira diversificada e manter eles ao longo do tempo. Acabou. Absolutamente nada mais do que isso. Você só precisa escolher investimentos bons, que não são bons agora, por causa do que o Trump falou, ou porque o presidente da China, ou a tensão no Oriente Médio gerou. Não, que são os investimentos bons nas últimas décadas, se não séculos, que são bons para você e não para os bancos. Investir neles de maneira diversificada, ou seja, você não vai colocar todo em um, mas sim em vários que tem uma correlação inversa, e manter a jossa desses investimentos ao longo do tempo, sem vender em qualquer notícia que sai. É só isso. Absolutamente qualquer coisa que você fizer diferente disso vai estar te levando para o lado contrário. Vai estar fazendo você ter um resultado pior. De novo, comprovadamente, por evidência, por um estudo que olhou um grupo analisando multifatores de tomada de decisão. Tá claro? É difícil, tá? 99,9 vai seguir outro caminho, mas vocês são o 0,01. Vocês são 0,1. 99,9, então uma casa decimal, então vocês são 0,1. Se vocês entenderem isso, meu amigo, essa aula já valeu. Mesmo que vocês parem aqui e não cheguem no investimento no exterior, essa aula já vai ter valido, porque isso daqui, primeiro que faz resultado ser melhor e além disso te dá paz. Acabou o problema. Ah, Mateus, mas e se realmente os Estados Unidos for mal porque o que o Trump falou e a tarifa não sei o quê? Tudo bem, você vai ter os investimentos no Brasil que vai te proteger disso, porque tem uma correlação inversa. Ah, Mateus, mas se o presidente eleito no Brasil for o fulano de tal e a Bolsa Brasileira derreter?
Tudo bem, porque você vai ter a Bolsa Americana como proteção. Matheus, mas se for tomada uma tal ação econômica no Brasil e a inflação disparar, tudo bem, que você vai ter IPCA+, que rende sempre a inflação do período mais uma taxa fixa. Perceba. Por quê? Porque você escolheu bons ativos de maneira diversificada e manteve eles ao longo do tempo. É absolutamente só isso. Não tem nada mais. Tá claro? Tranquilo, né? Volta para mim então, por favor, porque agora a gente vai para a prática, que é, eu vou pedir para vocês concentrarem 100% aqui na minha tela, porque agora eu vou abrir uma planilha. E nessa planilha, né, por se tratar de Excel, né, uma ferramenta que algumas pessoas não têm muita familiaridade, eu preciso que você preste um pouco mais de atenção. Então eu não vou olhar para o chat agora, né, já que vocês entenderam até aqui, vou pedir para vocês focarem 100% aqui na planilha. E já adianto que é mais simples do que parece, tá? Se você se assustar quando olhar a planilha, não se assuste. Eu vou fazendo cada passo, você vai ver que mesmo que você nunca viu Excel na vida, você vai conseguir fazer. Eu vou te explicar a planilha, como ela funciona, depois eu vou fazer o filtro e a gente vai chegar no melhor investimento no exterior para você começar. Fechado? E depois vou mandar para você, obviamente. Então vem comigo. Bora para a prática. É o seguinte, esta daqui, deixa eu ajeitar para ficar bem grande aqui na tela e todo mundo ver. Deixa eu ajeitar aqui para ficar bonitinho. Pera aí que eu quero que absolutamente todo mundo consiga ver tudo aqui na planilha. Então, vou ajeitar ela para ficar bem grande aqui na tela. Vem cá, aqui. Assim eu acho que ficou bom. Pronto. A planilha é muito simples, tá? A planilha é extremamente simples, que é a planilha de ouro dos ETFs. É uma planilha para selecionar os melhores ETFs. Simples assim, ó. Nesse momento eu vou minimizar o chat, então eu não vou estar vendo, infelizmente, o que vocês vão estar falando. Mas foquem 100% aqui, que depois, se necessário, eu tiro alguma dúvida extra, tá bom? O que nós temos aqui? É muito simples, tá? É uma tabela extremamente simples, com poucas colunas, que representam coisas que são simples de entender. Aqui, a gente tem, nessa coluna A, o código dos ETFs listados nos Estados Unidos. Então, se você for na corretora comprar um ETF, que é esse investimento que eu acabei de explicar para você, você vai colocar esses códigos aqui. Percebam que são algumas letras, normalmente de 3 a 5 letras. 3 a 4, né? Eu não sei se tem algumas que tem 5. Antigamente tinha. Hoje em dia eu não sei se ainda tem ETF com 5 letras, não. A princípio são 3 a 4 letras. 2 também quase não tem. Mas o código de um ETF, ou seja, dessa cesta de investimentos, sempre vai ser representado por 3 a 4 letras, tá bem? E aqui tem ordem alfabética, todos os ETFs da Bolsa Americana, de uma determinada fonte. Eu já vou explicar aqui para vocês. Mas olha só, se a gente vai até o final, tem uma carambada, tá? Tem uma carambada. Deixa eu selecionar lá desde o começo. Aqui, ó, tem todos os códigos em ordem alfabética até o final. E aqui eu tenho 539 ETFs, tá? Tem duas linhas ali que são um enunciado, né? E 539 ETFs no total, na Bolsa Americana. Aqui do lado, a Bolsa Americana total tem muito mais, tá? Tem mais de 3 mil ETFs, mas eu já vou te explicar por que aqui só tem cerca de 500. Aqui está o nome desse ETF, ou seja, aqui é o código para você comprar e na respectiva linha você tem o nome desse ETF. Então, por exemplo, o ETF AAPR, que se você for lá na sua corretora e digitar AAPR, você vai encontrar esse ETF lá. O nome dele é Innovator Equity Defined Protection ETF. 2 years to April 2026. Né? Já que é para ler em inglês, vai tudo. Aqui está o nome dele inteiro aqui em cima. O que isso significa? É basicamente o nome, está descrevendo aqui o que é esse ETF. Então, esse daqui ó, parece ser um ETF de inovação. Aí você tem aqui embaixo outro ETF que é Innovator, na verdade, é o nome da gestão que eles fazem, né? Aqui, por exemplo, tem um com outro nome, que é o iShares, é outra empresa que faz essa gestão. Aqui embaixo, você tem, deixa eu ver se tem algum de outro aqui, SPDR, que é outra empresa de gestão também. Então, cada um desses ETFs vai ter um nome, beleza? Então, até então, eu tenho o código desse ETF e na respectiva linha eu tenho o nome dele. Na sequência, ou seja, na terceira coluna, como informação ainda desse respectivo ETF, eu tenho qual é a estratégia dele. E aqui está a diferença de, na Bolsa Americana inteira, ter mais de 3 mil ETFs e aqui só ter 500, que é, todos esses ETFs aqui listados, que são mais de 500,
são ETFs de ações maiores dos Estados Unidos, que são conhecidos também como as Large Caps. Large Caps são empresas muito grandes. Por quê? Quando eu quero investir em empresas americanas, eu quero investir em empresa sólida. Eu quero investir nas 500 maiores, eu quero investir nas principais, eu quero investir em Amazon, eu quero investir em Microsoft, em Nvidia, em Netflix. Eu não quero investir naquela empresa muito pequena, que tem um risco muito alto e que acaba sendo meio especulativo. Então, por isso, ao invés de ter os 3.000 ETFs, que tem ETF de tudo que vocês imaginarem, tem ETF que é um pacotão que investe só em empresa de commodity, tem ETF que investe só em ouro, tem ETF que investe só em criptomoeda, tem ETF de todo tipo. Mas eu não quero todo tipo, eu quero somente os que investem em large caps, que são as empresas grandes, são as grandes ações. Porque, de novo, a gente já viu com as conclusões anteriores que a gente quer diversificar nos Estados Unidos nessas maiores ações. Beleza? Então, todos esses já atendem a estratégia que eu quero. Então, a princípio, todos poderiam ser viáveis. Qual é a diferença entre eles? São 3 indicadores. Só 3. Diferente das ações que a gente analisa lá, vários fundamentos diferentes, no ETF você só vai analisar 3 coisas para selecionar o melhor ETF para você, que são extremamente simples. Quantos anos esse ETF tem de histórico? Qual é a sua taxa de administração? E quanto ele tem de ativos sob gestão? Ou seja, quanto ele tem de patrimônio. Quanto mais investidores usam esse ETF, mais patrimônio ele tem. É só isso. Eu quero um ETF que tenha um histórico alto, que tenha muito tempo de histórico, para ele ser bem sólido, que tenha uma taxa muito baixa, porque eu não sou bobo, não quero pagar taxa alta, e que tenha muito dinheiro sob gestão. Ponto. É só isso. Como eu vou fazer isso? Eu vou aplicar a partir de agora, que a gente chama de método Davi, que é o método que a gente utiliza aqui para ir eliminando os investimentos ruins e sobrarem no final somente os bons, para ir eliminando aqueles ETFs que têm um tempo de histórico muito baixo, que tem uma taxa alta e que tem pouco ativo sob gestão. É exatamente isso que a gente vai fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, o AAPR que eu citei como exemplo, ele já estaria fora, porque ele tem 0 anos de histórico, ele acabou de ser fundado, não tem nenhum ano ainda, tem alguns meses de histórico. Eu não quero investir em alguma coisa que nem se provou ao longo do tempo. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer então? Eu quero eliminar todos os ETFs que tenham menos que 10 anos, só 8 anos, 2, 5, 1, 3, 7, não me importa, eu não quero nenhum desses. Eu quero que tenha pelo menos 10 anos. Aqui, por exemplo, tem um que apareceu de 21 anos. Opa, esse aqui já tem um histórico bem legal. Tem outro aqui que tem 10, tem outro que tem 10 também. São esses que eu quero olhar. Menos de 10 anos eu não quero nem olhar, não se provou ao longo do tempo. Como eu vou fazer isso? Eu vou selecionando cada um aqui e eliminando cada um? Não, eu vou aplicar o método Davi, que é basicamente o seguinte, 3 passos simples, tá? Preste atenção, que é uma coisinha aqui no Excel, mas você não precisa saber nada de Excel para replicar isso daqui na sua casa, você vai replicar porque eu vou te entregar essa planilha. Passo 1, você vai vir aqui no critério que você quer eliminar aquilo que não atende, ou seja, a gente quer olhar para histórico. Você vai clicar nessa setinha aqui do lado, ó, tá vendo? Tem uma setinha aqui do filtro. E você vai clicar aqui em classificar do maior para o menor. Muito simples, tá? O que eu quero filtrar aqui é histórico. Então eu venho em histórico, clico na setinha e clico em classificar do maior para o menor. Tranquilo. Quando eu faço isso, olha que interessante. Aqui em cima apareceram só os que têm muito tempo. Ó, 31 anos, 26, 24, 21, 19 e assim por diante. Todos esses eu quero que continue aqui. Então eu vou abaixando. 13, 12, 11, 10, opa, 9. Aqui, da CDL para baixo, do ETF CDL para baixo, eu não quero mais, porque tem menos de 10 anos. Então, o que eu vou fazer? A gente vai para o passo 2. Eu vou vir aqui no critério, a partir daquele que eu quero eliminar, ou seja, de menos de 10 anos. Então, é exatamente essa linha 50 aqui no CDL. Eu vou vir aqui nele, dele para baixo, eu vou selecionar tudo, até lá embaixo, vou até o final. Tem uma carambada que tem menos de 10 anos, tá? E eu vou vir aqui em cima, depois que eu selecionar tudo, aqui nessa latinha de tinta, venho aqui e pinto de vermelho. Só isso. Então, passo 1, classifiquei aqui em cima do maior para o menor. Passo 2, venho até onde eu quero eliminar, que no caso de histórico é menos de 10 anos, então 9 anos ou menos.
Seleciona aqui do que tem 9 anos ou menos e até lá embaixo, como eu classifiquei do menor para o maior para o menor, todos aqui embaixo tem menos, né? Cada vez vai diminuindo. Selecionei até o final. É bastante ETF, né? Selecionei tudo e pintei aqui em cima de vermelho. Tranquilo, né? Passo 1 simples, passo 2 simples também. O passo 3 é mais simples ainda. Porque como eu já classifiquei do maior para o menor, pintei o que eu quero eliminar de vermelho, a única coisa que eu vou fazer é subir aqui em cima, onde tem código, aqui na primeira coluna. Eu vou vir aqui nessa setinha, vou clicar nela, vir aqui em filtrar por cor e selecionar sem preenchimento. Eu vou repetir. É muito simples, mas eu quero que absolutamente todo mundo... A gente tem uma aluna que é a dona Hilda, que tem 84 anos. Ela fez essa filtragem, selecionou as ações nos FIIs, fez essa filtragem para todos os ativos. Hoje a gente tem o ranking dos melhores investimentos. Normalmente você consegue fazer até sem fazer essa filtragem se você quiser, mas é sempre bom fazer. Mas é muito simples quando você pega, tá? Então, olha só, vou repetir, mesmo que pareça muito simples para a maioria. Você vai clicar aqui como terceiro passo, na setinha, filtrar por cor e selecionar sem preenchimento. Quando você faz isso, o que acontece na prática, né, na ferramenta Excel, é que se a gente for lá para baixo, ó, desapareceram todos que têm menos de 10 anos. É só isso. Isso daqui é o filtro. Por quê? Porque nesses 3 passos de classificar, marcar e filtrar, eu saí de 500 e carambada ETFs e sobraram exatamente 47. Então, olha só, eu vou deixar até aqui do lado, tá? Pra gente registrar. Olha só, eu comecei, era 539, se eu não me engano. Vamos colocar 530 até para arredondar para baixo. E agora eu já tenho 47. Eu reduzi isso daqui menos isso. Tudo isso daqui dividido por esse valor aqui principal. Isso daqui não tem nada a ver com só para vocês saberem quanto a gente reduziu, tá? Em um filtro, a gente reduziu 91% dos ETFs. Com uma filtragem básica. Só tirando aquele que tem histórico baixo. Só que eu não quero só um bom histórico, eu quero uma taxa de administração boa também. Qual é o meu filtro? Qual é o meu critério para a taxa de administração? Eu vou colocar aqui para você registrar. Ó. Aqui eu vou deixar também, porque o que eu quero? Critérios. Vou deixar aqui do lado, né? Critérios. Primeiro, histórico. Eu quis maior do que 10 anos. Agora eu quero uma taxa que seja menor do que 0,1%. Eu não aceito nada que tenha uma taxa superior a 0,1%. Detalhe, essa taxa aqui já é 20 vezes menor do que um fundo brasileiro, que cobra 2% de taxa de administração. Então isso daqui já é um escárnio, já é uma taxa muito baixa. Mas a gente quer um melhor ETF. Então, para ser o melhor, tem que cobrar uma taxa que seja 0,1% ou menor do que isso. Vou botar aqui menor ou igual. Menor ou igual, tá? Para ficar bonitinho. Aqui eu queria maior ou igual a 10 anos. Aqui eu quero menor ou igual a 0,1. Ou seja, tudo que for maior do que 0,1 eu vou eliminar. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou vir aqui ó, em taxa de administração. Venho aqui na setinha e tem uma única diferença. Ao invés de eu classificar do maior para o menor, já que eu queria manter o que era maior, eu vou fazer o contrário aqui. Ó. Eu vou classificar do menor para o maior. Para primeiro estar aquelas que têm uma taxa mais baixa. Já que agora eu estou olhando o inverso. Né? Histórico, eu queria grande. Taxa, eu quero a menor. Então, ao invés de ser do maior para o menor, é do menor para o maior. É só isso que muda. Lembrando, depois você pode voltar à aula, ver cada passo a passo de novo, mas é muito simples. Quando você fizer isso aqui da segunda, terceira vez, você já vai gravar e fazendo automático. Cliquei aqui no menor para o maior. Aí, olha só, eu tenho um ETF que tem 0,02% de taxa, que é muito baixa. 0,03, 0,04, 0,08, 0,9, opa, 0,12. Aqui passou de 0,1. Qual é o segundo passo? Eu venho aqui na que passou, que é o LGLV. Eu vou selecionar do LGLV até lá embaixo, que é o nosso passo 2. E vou vir aqui em cima e vou pintar de vermelho. Simples, né? O que eu vou fazer como passo 3? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, que é filtrar sem preenchimento. Mas olha só, tem uma maneira até mais fácil. Depois que você já fez uma vez, aqui na primeira vez de histórico, eu já filtrei aqui por sem preenchimento, né? Tá vendo? Tá até marcado aqui.
Como a gente já fez uma vez, a partir da segunda é até mais fácil. É só você clicar aqui em código, que é onde está o filtro, vem aqui em cima, ó, classificar e filtrar, e coloca aqui, ó, reaplicar. Pronto. Seria a mesma coisa que vier filtrar por cor sem preenchimento. Classificar e filtrar, filtro, reaplicar. Só isso. E olha que maravilha. Agora, de 539, restaram exatamente 9. Então, nós eliminamos exatamente até agora. Deixa eu ajustar aqui a fórmula, que é isso daqui menos isso daqui. Eliminamos 98%. Vamos deixar até um número exato aqui. A gente eliminou 98,3% dos ETFs já de large caps da Bolsa Americana. Só que eu não quero os 9 melhores, eu quero o melhor. Então, qual é a última classificação que eu vou fazer? Aqui não vai ser nenhum critério para eliminar. Eu vou colocar um critério aqui de classificação. Classificação, que é do montante sob gestão. Eu quero o que for maior. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui na nossa planilha. Eu venho aqui, ó, em ativos sob gestão. Clico aqui na setinha, classificar do maior para o menor. E pronto, aqui no início eu vou ter os melhores ETFs para você investir na Bolsa Americana. Simples assim. Vamos observar esses 3 primeiros? Vamos observar os 3. Antes de ir pro resto aqui, o resto a gente pode... Se a gente olha sobre ativos sob gestão, ó, tá vendo? Esse daqui tem 621 bilhões sob gestão. Esse daqui tem 573 bilhões. Esse daqui tem 559 bilhões. Aí aqui já cai para 51. Então eu nem quero muito esses aqui. Daqui para baixo eu não vou nem olhar. Tem muito pouco sob gestão, então fica para trás. Vamos olhar para esses 3, tá? Esses 3 primeiros, que são SPY, SPY, VOO e IVV, ambos possuem muito tempo de histórico. Opa, excelente. Possui uma taxa menor do que 0,1%. Maravilhoso. E possui ativo sob gestão muito alto. Então os 3 são ótimas alternativas. Qualquer um desses 3 já te atenderia. Mas como aqui a gente não quer ficar em cima do muro, vamos escolher um deles, né? De novo, a diferença entre eles vai ser muito pequena. Mas vamos selecionar um melhor só para não ficar em cima do muro. Qualquer um desses 3 vai atender muito parecido, fazendo a mesma coisa. Agora, olha só. Se a gente for olhar aqui para a taxa, tempo acaba não tendo uma grande diferença. Mais de 10 anos, tendo mais de 10 anos é o que vale. Ter 10 ou 30 não tem uma grande mudança. Ativo sob gestão, ter 500 bi ou 600 bi também não tem uma grande diferença. Por quê? Porque aquele ETF que tem 500 bilhões, que tem meio trilhão sob gestão, ele já é muito confiável. Mais confiável do que 500 bilhões, ser 600 e 700 também não muda nada. Agora, olha uma coisa que muda. A taxa. Aqui, dentre esses 3, o primeiro ele tem uma taxa maior do que os outros. E é consideravelmente maior. De novo, ainda é muito, muito pequena, tá? 0,09% é quase nada. Mas esses 2 aqui de baixo tem 0,03%, que é 1/3 de quase nada, né? 3 vezes menos do que é quase nada. Então é quase absolutamente nada. Então, se for para escolher um entre esses 3, eu escolheria algum desses 2 aqui, por ter uma taxa 3 vezes menor do que esse primeiro. De novo, Matheus, mas eu quero o SPY, sei lá por qual motivo que seja. Tá tudo bem, não vai mudar nada, você vai pagar 0,06% a mais de taxa por ano, o que não vai fazer nenhuma diferença no seu patrimônio. Mas, Matheus, eu quero investir por 20 anos, aí vai fazer diferença. Pouquinha taxa de maneira acumulada e composta vai fazer. Entre esses 2, qualquer um seria maravilhoso. Atende muito bem. Mas, de novo, para não ficar em cima do muro, eu vou pegar aquele que tem um pouco mais de ativos sob gestão. Podia pegar, vou basear no ano, no histórico. Esse aqui tem 10 anos a mais, eu pegar o IVV. Poderia, tá? Atenderia perfeitamente, não teria problema nenhum. Mas, se a gente precisa escolher um dos 2, qualquer um dos 2 atenderia muito bem. Para não ficar em cima do muro, vamos escolher esse daqui, que seria o VO. O VO, assim como o IVV, ele é um ETF que tem mais de 10 anos de histórico,
investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tem mais de 500 bilhões sob gestão, então é extremamente seguro, e te cobra uma taxa anual de 0,03% ao ano, que é nada, praticamente. Então olha só o que você tem com isso daqui. Somente com esse ETF, e tendo já o acesso à corretora, uma vez que você escolheu a melhor corretora, você consegue ter acesso às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, parte do seu patrimônio diversificado em dólar, sem nenhum intermediário. Você só tem um fundo que faz a gestão passiva, que é um intermediário que te cobra 0,03, então é um intermediário que não te atrapalha em nada. Uma proteção com uma correlação inversa aos ativos do Brasil. Tudo isso de maneira prática, com um investimento, pagando 0,03% ao ano. Simples assim. Está claro? Manda para mim no chat, por favor, a pergunta de R$1 milhão, que é a promessa que eu fiz para vocês no começo dessa aula. O objetivo foi cumprido? Eu quero a resposta sincera. Eu falei que a gente ia terminar essa aula você sabendo como investir no exterior, qual seria a melhor forma, através do quê, então, com a corretora, e qual seria o melhor investimento para se começar. Manda com sinceridade para eu terminar minha noite feliz, ou não, né, se a resposta for negativa, mas se eu conseguir cumprir meu objetivo. Manda para mim, por favor. Vale a pena? Essa aula de hoje? Sim, sim, sim. Para mim foi ótimo. Claro, e que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Paga dividendo? A pergunta de R$1 milhão, a segunda aí, paga, tá? O ETF americano paga dividendo. Tá bem? Coisa linda. Eu sei, você que está chegando agora, você que está assistindo a primeira aula, eu te conheço, tá? Eu sei a minha turma, eu sei quem chega aqui. Eu sei que você estava esperando aquela aula enrolação, que ia chegar no final não ia te entregar nada, que você não ia saber nem qual é a corretora, ia sair de mão abanando, não ia saber qual é o investimento, ia sair cheio de dúvida, com medo e com alguém te vendendo algo no final para te dar uma solução para um medo que a própria pessoa criou. Eu sei que você esperava isso, mas aqui fica tranquilo que você encontrou o nosso cantinho da internet, que definitivamente não é isso que você vai encontrar aqui. O meu modelo aqui é muito simples, tá? E você é muito sincero nele também. Não é porque eu sou uma ONG, né? E estou aqui para ensinar absolutamente e mudar a educação financeira. Não, não é isso, mas é um modelo que eu acredito e que consigo fazer sendo transparente, que é: eu ensino o máximo possível, te entrego tudo que eu consigo dentro de 1h30 que a gente ficou aqui. E é o máximo que eu posso, assim, de verdade, eu organizo isso de maneira otimizada. E quando você coloca isso em prática, você vê que é tão melhor do que as jossas que você investe hoje, do que ficar dependendo de CDB, do que ficar com dinheiro em previdência privada, ficar parado em banco, ouvindo recomendação de corretora. Você percebe na prática o quanto isso é muito bom. E aí, quando a gente abre a próxima turma, você entra e se torna aluno. É simples assim. Meu modelo de negócio é muito simples. E aí eu não preciso ficar fazendo uma peripécia, ficar evitando de te entregar o que realmente importa, criando medo. Não. Te entrego absolutamente tudo, porque eu tenho muita confiança que isso funciona demais, porque eu estou há 10 anos aplicando com o meu dinheiro, todo o meu patrimônio está investido exatamente da forma que eu ensino, sei o quanto funciona, você aplica, coloca em prática, vê que funciona, quando eu abro o turma você entra, e aí faz parte dos mais de 30 mil alunos de verdade que nós temos hoje. Tranquilo? Bem simples, né? E não acabou por aí. Por quê? Porque a aula de hoje, ela é especial. Eu vou dar um anúncio aqui já antes da gente terminar. Mas na aula de hoje, eu acho que é a única aula do nosso ciclo aqui de aulas que a gente faz a cada 2, 3 meses, que eu vou entregar 2 materiais. Hoje vocês pegaram uma mamata, tá? Hoje vocês estão melzinho, melzinho. Hoje tá mole aqui. Tô entregando 2 materiais de uma vez só. Eu nunca faço isso. Que é o Manual das Melhores Corretoras do Exterior e essa planilha aqui do Melhor ETF, né? Do Melhor Investimento. Vou te entregar os 2 agora, logo na sequência. Você vai saber um jeito de receber eles agora, imediatamente. E eu já vou te explicar como. Antes disso, deixa eu só fazer um anúncio. Eu acho que vocês perceberam que ao longo da aula eu não pedi para você curtir nada, não pedi para você se inscrever no canal. Para mim não tem uma grande... não tem muita vaidade com isso, não. Qual é a única vaidade que eu tenho? E aí eu preciso me abrir aqui e confessar para vocês. A minha vaidade é que você esteja presente aqui na aula. Só isso.
Você, que é exatamente a pessoa que, inclusive, eu aproveito para te parabenizar, que no mundo cheio de distração, com isso daqui apitando e com um monte de atalho, de dancinha, de melhor investimento, de reels de 30 segundos, você ficou sentado assistindo uma aula de 1h40. É exatamente você que eu quero aqui. Então a minha única vaidade é que você esteja aqui presente. Por que essa minha vaidade? Porque se você gostou dessa aula, semana que vem nós teremos uma aula tão boa quanto, eu me atrevo a dizer que é até mais palpável, porque é mais ainda para iniciante, porque a gente vai falar de FII, que é os 5 melhores FIIs para construir uma renda passiva vitalícia. A gente vai, na prática, abrir uma planilha igual a que vocês viram hoje, sair de todos os FIIs da bolsa e chegar nos 5 melhores. Para você gerar uma renda passiva para a vida inteira, que te dê mais conforto e mais segurança para você e para sua família, na prática, partindo do zero, só que agora no Brasil, com o melhor investimento no Brasil para receber renda passiva. Então, olha só, uma coisa é completamente complementar à outra. Lembra da correlação inversa? Você já vai saber investir em dólar, criar uma autonomia aqui nos Estados Unidos e agora receber renda passiva em real. Mole, mole. Tudo entregue aqui e mais uma vez uma aula que é gratuita. Qual é a única coisa, que isso daí é a minha vaidade, que você esteja presente. O que eu sugiro para você fazer isso? Se faz sentido para você, se inscreve aqui no canal, porque você recebe um aviso quando a gente colocar essa aula. Eu não posto um vídeo aqui todo dia do fechamento do mercado, o que aconteceu na fala do presidente Trump. Então fica tranquilo que não vai aparecer essa notificação chata para você, não vai aparecer vídeo escandaloso e fazendo esse fuzuê, porque aqui você não vai ver isso. A única coisa que você vai receber é a minha aula semanal. Terça-feira que vem, ao vivo às 20 horas, mesmo horário, mesmo local. Se você estiver panguando aí pelo YouTube, vai aparecer lá como recomendação, caso você seja inscrito. Então eu recomendo fortemente, se você chegou até aqui. Você sim, eu tenho a vaidade de se inscrever. O resto, quem está lá no começo, não. Você eu tenho. Você ficou aqui até o final, então faz total sentido você estar inscrito e assistir as próximas aulas. Perfeito? Tranquilo? Temos então um encontro marcado, terça que vem, ao vivo às 20 horas, os 5 melhores FIIs para a renda vitalícia. E se temos esse encontro marcado, vamos para o material de hoje, né? Material de hoje, como você receber? Deixa eu pegar só o link aqui com a minha equipe. Deixa eu pegar o link aqui. Cadê? IDV. Deixa eu pegar o link que está já fixado aqui, que a minha equipe mandou. E eu vou mandar para vocês. Olha só. Vem comigo para eu te explicar. Já copiei o link, agora eu vou te explicar aqui como receber. Olha só. Para você receber o material, os materiais, né? Os materiais. Então, a gente tem a manual das corretoras, mais planilha. Agora, imediatamente e sem senha, tá? Por apenas 12 vezes de... Mentira. De maneira gratuita, tá? Só pra dar um susto. Pra receber de graça, eu sempre faço a mesma piadinha, tá? Já virou a clássica aqui. E eu sempre dou risada da mesma piada, não tem problema. Só eu que dou risada, continuo dando risada disso. Mas é só pra dar aquele sustinho. Poderia ser pago isso aqui mesmo, tá? Mas pra você receber os 2 materiais, você só precisa fazer o seguinte. O que eu vou fazer? Primeiro, vou enviar um link no chat do YouTube, tá? Onde vocês estão digitando aí. Beleza? Esse link leva para uma conversa do WhatsApp. Essa conversa é com uma automação. Não sou eu falando com você, não é alguém da equipe. Não, é o nosso número oficial, tá? É um número verificado para não ter risco de nenhum golpe. Então você vai lá ver um númerozinho verificado no investidor de verdade, mas não é uma pessoa, é uma automação. Você vai falar, ele vai te responder ele de maneira automática. Por que é essa automação? Porque nessa automação, quando você clicar no link, vai abrir o link no WhatsApp com a seguinte mensagem para enviar. Quero o material. Tá? Quando você clicar no link, que eu ainda vou colocar no chat, vai abrir o WhatsApp já com essa frase aqui. Você vai simplesmente enviar. Envie essa mensagem. Tá? Quando você enviar a mensagem, vai te fazer aqui 2 perguntas. Responda
as duas perguntas seguintes. As perguntas são muito simples, tá? É saber se você é aluno e se você quer receber avisos futuros. Tá? Se você é aluno, responde ali, porque a gente gosta de acompanhar. E quando você é aluno, a gente vai te indicar também, lá dentro da plataforma, qual é a aula seguinte para você se aprofundar, por exemplo, selecionando os REITs, selecionando as estoques individualmente. Então, se você é aluno, coloca que você é aluno, porque a gente te manda o link da plataforma. E óbvio, né? Você vai precisar do login. Então, se você é aluno, você vai receber o link da plataforma, onde tem as aulas de estoques individualmente, REITs, que seria o passo seguinte dessa aula gratuita aqui. Tá bem? E a gente pergunta se você quer receber aviso para se na próxima. A gente às vezes pergunta, acho que tem alguns casos que a gente nem pergunta de aviso, depende da quantidade ali. Mas se você quer receber no próprio WhatsApp, a gente avisar quando tiver alguma aula, alguma coisa importante. Beleza? E aí você vai receba os dois materiais agora e sem senha. Beleza? Se você não conseguir, olha só, se demorar um pouco, se não receber imediatamente, fique tranquilo, tá? Que eu vou resolver pra você. Porque é muita gente clicando ao mesmo tempo. Ainda mais sendo dois materiais, é normal que dê uma travadinha. Tá bem? Então o que eu vou fazer agora? Vou enviar o link aqui pra vocês no chat. Ó, o chat tá aqui. Cadê o chat? Perdi o chat aqui. Cadê ele? Deixa eu voltar aqui pra eu achar o chat pra enviar. Chat, achei o chat. Olha só. Mandei aí no chat. Eu tenho que comprar o pão pançudo, né? Vocês me lembraram do pão pançudo. Ó, o link está aí, tá? De novo, você vai clicar no link, vai abrir uma conversa no WhatsApp. Essa conversa no WhatsApp já vai estar escrito quero material. Vocês vão mandar o quero material, é lá na conversa, tá? É lá no WhatsApp que já vai aparecer escrito. Responder as duas perguntas você vai receber. Não é para mandar o quero material aí no chat não, lá no WhatsApp, beleza? Vou mandar várias vezes aí. E aí vocês tentem para mim, por favor. Vai tentando. E se vocês conseguirem, vocês mandem aí no chat que deu certo. Beleza? De novo, o quero material, vou até abrir como exemplo aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu abro no WhatsApp aqui como aparece. Aqui, ó, deixa eu cortar aqui para mostrar exatamente como aparece, ó. É porque aqui eu tô no WhatsApp do computador, aí não aparece muito legal. Mas vai aparecer uma conversa assim, ó. Ih, tá cortando, né? Deixa eu abaixar um pouco aqui. Ó, vai aparecer essa conversa aqui com esse investidor de verdade, né? O nosso número verificado. E vai aparecer já escrito isso daqui, ó. Já vai aparecer escrito, ó, quero material. Tá vendo? Você só vai enviar isso daqui, quero material. Tenta abrir pelo celular, tá? Se você já tá pelo computador, manda o link pro seu celular, tenta abrir de alguma forma no celular, porque no computador às vezes fica aparecendo isso aqui, ó. Não é possível exibir a mensagem. Tá? Mas vai aparecer aqui no WhatsApp assim e você vai enviar. Beleza? Manda aí pra mim se você conseguiu, por favor. Às vezes quando é muita gente tentando junto, dá uma travada, mas manda lá se deu certo. Manda se deu certo, por favor. Já consegui, deu certo, top. Cadê a camisa escrito dito isso? Estamos providenciando, a gente está fazendo umas camisas muito maneiras, tá? A gente está fazendo umas camisas muito maneiras para os alunos. Em breve vocês vão conseguir ter acesso lá. Consegui, deu certo, já deu certo aqui, não deu certo. Olha só, se deu certo para você, maravilhoso, que você recebe agora sem senha. E aí, coisa linda. Se não deu certo, manda pro seu celular, tenta pelo celular, faz de novo por lá, espera alguns minutinhos, tenta por outro dispositivo, ou pelo WhatsApp Web, atualiza o WhatsApp, porque esperando e tentando vai dar certo, tá? Manda esse link, copia o link e manda para você abrir pelo celular que vai dar certo. Tá bom? Mas, Matheus, não deu certo de nenhuma maneira. Tudo bem, eu vou te resgatar. Você não vai ficar para trás. Então vem aqui comigo. Ó, não deu certo. Matheus, não deu certo de nenhuma maneira. Não tem problema. Eu vou fazer o seu resgate aqui agora. Por quê? Porque amanhã enviaremos esses dois materiais nos grupos de WhatsApp. Qual a diferença? A diferença é que lá é bloqueado por senha. Então é muito melhor você conseguir agora, porque você fica com ele liberado para sempre, sem senha nenhuma. Se você não conseguir agora e for pegar pelo grupo, você vai ter que esperar até amanhã e vai precisar de uma senha nos grupos do WhatsApp com senha. Por que a senha? Porque eu sou uma má pessoa? Não, é para garantir que só vai conseguir ter acesso ao material você que ficou aqui até o final. Esse material não é para todo mundo, isso deveria ser pago, então de graça não é para todo mundo. É só para quem está aqui até o final. Perfeito?
Manda pra mim qual vai ser a senha desse material. Vocês mesmos vão definir e aí amanhã a gente manda. Manda uma senha aí pra mim, por favor. Ah, e o grupo do WhatsApp para você receber está aqui na descrição do vídeo. Acredito que você já esteja no WhatsApp. Se você não tiver, você é maluco, porque a gente manda todos os avisos e todos os materiais por lá também. Então esteja no grupo. Mesmo que você baixou aqui usando a própria conversa direto, mesmo assim esteja no grupo do WhatsApp, tá? O link está aqui na descrição. Abre aqui o vídeo aqui logo aqui embaixo, entra no grupo que a gente envia absolutamente tudo por lá, inclusive os materiais, e aí através de lá você recebe amanhã. E aí o grupo você consegue acessar de qualquer forma. Tá bem? Só me fala uma senha pra gente confirmar aqui. Senha. Deixa eu ver uma senha boa. Senha ETFs, senha dólar. Aula do danadão. Que isso? Recebi, deu certo, cambada, jossa. Tem umas senhas boas, né? Eu vou colocar uma simples para não dar confusão, tá? O pessoal se confunde tanto com senha, então eu vou colocar ETF. Só isso, tá? A senha da planilha de amanhã vai ser ETF. 3 letrinhas para não ter erro. Vai ser a senha tanto do material, que é o manual das melhores corretoras, quanto dessa planilha que a gente usou aqui hoje. Se você já pegou através da conversa individualmente, você não precisa definitivamente baixar de novo lá pelo grupo, mas mesmo assim esteja no grupo para você receber as próximas aulas e os avisos também. Fechado? Meus queridos, para a gente fechar com chave de ouro, eu queria, como sempre, fazer esse encerramento que é te parabenizando, de fato, por você ter ficado até o final. Quase 2 horas de aula, você permaneceu no meio de um monte de distração aqui até o final, aprendendo um assunto que, querendo ou não, tem um nível de complexidade que você conseguiu entender e passar por cima, mesmo depois de anos investindo de uma maneira completamente adversa, seguindo o que o Banco Corretora te falava. Isso diz muito sobre você e é exatamente esse tipo de pessoa que eu quero aqui comigo. Então, se você chegou até o final, seja muito bem-vindo aos investidores de verdade. Tenho certeza que você vai estar nas próximas aulas também. E tenha orgulho hoje do que você fez, que assistir aqui até o final. Parece uma coisa simples, mas a grande maioria das pessoas não fazem isso. Saem logo no começo e muitas vezes nem entram em uma aula que é mais longa como essa. E você fez. Então, parabéns pelo seu brio de entender a importância de gerar conforto e segurança para você e para sua família e estar aqui até o final para se aproximar mais disso. Muito, muito obrigado pela sua confiança e pela sua presença aqui hoje. Estamos juntos mais do que nunca. Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima terça-feira. Valeu, meus queridos. Tamo junto. Até terça-feira que vem, ao vivo às 20 horas. Valeu. Fui!